bem-vindo ao DWBRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela que está sempre comigo aqui, Thaís Alves. Olá, Thaís, como está? Olá, estou ótima, dia da toalha, né? Sim, exatamente, na verdade, dia da toalha é amanhã, né? Que o nosso podcast é sexta-feira, mas a gente já tá, as comemorações começam agora, Lógico. né, cara? E as comemorações começam principalmente porque hoje estamos com visitas. Você separou a louça nova para as visitas? Lógico. Você separou os copos de adulto, imagina que eu peguei bonito. aqueles copos de plástico. Você separou a louça bonita, porque hoje estamos com visitas, estamos aqui com a Mai e com o Pá do nosso querido Obrigado pelos Peixes. Olá, gente, bem-vindos. Olá, gente, quase o site irmão, né? É verdade, tá é verdade. Ali, a conexão é toda muito grande. Assim. Exatamente. Sim. Porque como a Thaís falou, né, cara, amanhã é dia da toalha. Na verdade, as comemorações começaram agora, como eu já falei, mas a gente não se achou digno de fazer um podcast contando o legado aí, toda a influência que quase essa divindade chamada Douglas Adams teve, e não chamar especialistas aqui, porque ia ser um absurdo fazer isso. Não, seria impossível. Pois é, e trouxemos essa dupla aqui pra bater esse papo de bar, assim, jogar a conversa fora sobre essa pessoa que é tão influente aí na lore de Doctor Who como um todo, né? Especialista, fiquei até intimidado agora. Eu adoro quando usam esses termos pra gente, assim, eu acho lindo. Eu até brinco com a mais dizendo que eu sou especialista em generalidades. Ah, mas é isso, é Jack of all trades, eu tá sei certo? um pouquinho de tudo. Quer dizer que eu sei muito de nada. Exatamente. Já vale um pouco, já dá pra falar um pouco de cada coisa. Fala bastante. Mas hoje é aquele... Eu tava agora no Twitter, né? Rola muito esse negócio, esses memes, essas trends que vão rolando, né? E tinha um dia desse que era assim, qual podcast você gravaria sem estudar a pauta? E aí, esse podcast é isso, porque a gente vai falar... É verdade. Tenho quase certeza que tudo que a gente vai falar aqui já tá na alma desse Todas as então... pessoas envolvidas já falaram e pensaram muito sobre o tema do Douglas Adams com Dr. Who e Douglas Adams de forma geral, né? Já tá na nossa cabeça, já tá gravado. Inclusive, a gente tava queimando pauta antes de começar a gravar, batendo papo, né? Não, porque as pessoas chegam aqui pra gravar, a gente já começa a conversar sobre o assunto, né? Natural. É verdade. E também aí é um crossover de podcast que era muito esperado. A galera no Twitter, a Mai falou, e é uma verdade, né? São sites quase irmãos, né? Porque muita gente que segue um, segue o outro. E vira e mexe eles falam, quando tem esse dia do podcast, aí fala, que crossover você queria ver? E fala, obrigado pelos peixes do Dr. Brasil. Houveram petições a favor deste podcast. Mentira, gente. Mentira, menos. Passeatas na rua, as pessoas tacavam fogo nos ônibus. É o famoso atendendo a pedido. Exatamente. Isso, exatamente. Então a gente vai dar aquela parada ali só pra beber aquela dinamite pangaláticazinha e aí a gente já volta pra poder falar aí da vida, obra e legado do nosso querido amigo Douglas Adams. É isso aí, vamos lá. Estamos aí comemorando mais um dia da toalha, né? Sim, edição 2019. É verdade. E é claro, óbvio, é mais do que óbvio que a gente vai falar dele. Ele mesmo, aquele que conquistou nossos corações galifreanos. Douglas Adams, gente. Sim, cara, um cara que tá aí envolvido na produção de Doctor Who. Foi envolvido, né, por muito tempo. Sim. E a obra maior dele aí, a Opus Magnum dele, tem um pouquinho de Doctor Who também, né, Com cara? certeza. Você sabe que quando eu conheci o Douglas Adams faz muito tempo, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não fazia ideia das Galactas. Não fazia ideia de que ele tinha envolvimento com Doctor Who. Sim. E depois que eu fui conhecer Doctor Who, e aí alguém falou assim... Você sabia que Douglas Adams fez Doctor Who? E eu, meu Deus! Eu queria saber se vocês passaram por isso também. Ao contrário, O que veio antes, o Doctor Who ou o Douglas Adams? Eu acho que pra mim veio o Douglas Adams antes. E aí depois eu fui ver Doctor Who e pesquisando sobre Douglas Adams, eu vi que ele tinha escrito, que ele tinha feito parte da produção e tal. Foi mais ou menos isso, porque, né, eu faço parte do grupo de pessoas que viu Doctor Who pela primeira vez na TV Cultura. Ah, sim, mas... Muito bom! Ótima época! Sim. Muita gente muito legal. Muita gente que é forte hoje, assim, que bem, interage bastante com a gente, é dessa época. É dessa época. A TV Cultura, ela com fez um certeza. boom, o primeiro grande boom de Doctor Who no Brasil foi por conta dele, sim. Foi Eu isso vou mesmo. confessar aqui pra você e vou abrir meu coração. Pode abrir. Os dois corações. Fala que eu te escuto. Eu assisti o Doctor Who obrigado. Porque todas as absurdo, pessoas cara. que eu conhecia estavam dizendo assim, gente, assiste isso porque é o máximo. E eu ficava tipo, Era quase não espancamento, vai né? ser...
Aí eu, não, mas parece com o Douglas Adams, é muito da hora. Aí eu, não, claro que não é, impossível ser maneiro assim. Aí eu assisti e já era, né? Ele é uma pessoa assim, sem fé, entendeu? Ele é uma pessoa... fé, né? Um homem de pouca fé. Mas que bom que o Dr. Who conseguiu desfazer essa visão aí, né? Sim. Conseguiu convencer de que era uma coisa boa, né? Sim. Essa mistura que tem, né, de coisas do Brasil com o Egito. Exatamente, ali no caso de Gallifrey com Betelgeuse, né? Essa mistura de Gallifrey com Betelgeuse é muito engraçado que, assim, de tempos em tempos em Doctor Who a gente vê referências que não conseguem ficar mais claras. Por exemplo, a gente teve aí... Olha, fiz uma piada sem saber, né? Olha lá. A gente teve com a saída da Clara, né? Ela saindo numa tarde disfarçada de restaurante que ficou boiando no universo. Fim do universo. Foi muita referência. Se não era proposital, pra gente foi. No meu coração é. Não, no meu também. Não é headcanon, é realidade, gente. É a realidade, é a realidade. E tem várias referencinhas, né, de Douglas Adams depois. Por exemplo, na série moderna a gente tem referências... Sim, logo na entrada do Tennant, o né? Tennant, ele cita o Arthur Dent. Primeiro dia de trabalho do Tennant, ele é vestido de roupão citando Arthur Dent. Sério, como não amar essa série? Pelo amor de Deus. E aí eu fico me perguntando se foi o próprio Tennant que quis enfiar essa referência, eu vou acreditar que sim. Porque ele é super nerdão, né? Gente, isso não é headcanon, é realidade. De novo, gente, presta atenção. Mas é tudo realidade, é tudo aqui, ó. E é aquilo, né? É tudo britânico, né? Tudo faz parte ali do Reino Unido, né? Doctor Who é uma instituição já, né? Da rainha e tudo mais. E Douglas Adams também. Eu gosto de falar que são os pilares britânicos, né? Que a gente tem Doctor Who, Douglas Adams, os filhos de Douglas Adams, né? Tem Dirk Gently e o Guia, James Bond e Monty Python. Sim. Em relação inclusive, o Douglas Adams esteve envolvido em Monty Python também, fez... né? Assim, o Thiago sempre lembra disso. Aliás, beijo, Thiago, do Ministro Dandartolo. O Douglas Adams ele era muito fã de Monty Python. Ele sempre foi muito fã. Então, ele escrevia muitas sketches meio que se inspirando neles. E aí teve um episódio que ele fez um sketch e teve um outro episódio que ele participou. Olha que legal. Do Monty Python. Muito e bom. Coincidentemente ele participou do episódio 42 de Monty Python. Não foi coincidentemente. Não, a gente mantém no nosso coração que é a realidade. Bom deixar claro aqui que ele participou estando fisicamente. Ele foi ator. Então, pra quem ainda não viu, tá na Netflix. Todo Monty Python tá lá e Douglas Adams tá lá. Exatamente. Inclusive, aí fica também a nossa chamada, porque uma coisa que a gente já vem já cantando essa bola há um tempão no Twitter. A gente tem ali o Gilzão do Bondcast, que já tá também. O Gilzão, ele sempre a gente conhece, eu já gravei com eles. Mas o pessoal do Andar Tolo também. A gente tem que fazer o maior crossover das Britaniquices do Brasil, cara. Com certeza. Cara, fazer um mega podcast só falando de coisas. E eu sinto que quem gosta de coisas britânicas é uma coisa diferente, né? É uma coisa assim, parece um clube secreto, uma sociedade. É o MI6. Só a gente se entende. É o MI6, né? Sabe assim? Só a gente se entende. E isso é muito legal. Queria aí puxar algumas informações, né? A gente tá falando tanto, mas o Douglas Adams fez muita coisa em Doctor Who. Tá, o que ele fez, afinal, né? Então, ele fez, primeiramente, ali o The Pirate Planet, que é um arco da série clássica, com o Quarto Doutor e Primeira Romana, né? A Romana 1. A Mary Tam. A Mary Tam, que faz parte ali do arco de vários arcos, né? Que compõem era um arcão gigante que tinha arcos dentro. Que é o The Key of Time. Exato. Aí depois, ele escreveu o Shada. Sim. Que nunca virou episódio de verdade. Que nunca virou episódio de verdade. Virou audiodrama depois? Virou audiodrama, virou livro, né? A novelização. Sim. Depois, Cidade da Morte, que ele coescreveu com Graham Williams, sob o pseudônimo de David Agnew. Gente, se eu estiver errado, me corrijam, tá? Porque vocês são os especialistas, então eu tô falando só... Vocês que sabem mais que eu. Não é que tá errado. É que tem uma observação aí o Shada tem uma animação que fizeram em cima do audiodrama. Lançado. Legal. Foi esse ano. Pela... Não, a animação ela saiu pela BBCI. Tem um que eu lembro que a gente postou ano passado falando que ia sair. Isso, que eles estavam produzindo. Aí não sei se saiu esse ano ou foi ano passado ainda, mas é bem recente. Que são duas coisas em separado, né? A gente tem ali o episódio que nunca aconteceu, que chegou a ser comercializado, que as partes que não tinha o Tom Baker falando do que acontecia. Aí teve o audiodrama da Big Finish feito em cima, mas que alterava um pouco o plot. Não era o Quarto Doutor, o oitavo. Né? No caso, era o Paul McGann fazendo. Então tinha
leve alterações, assim. Tipo, a Romana já era presidente de Gallifrey, era uma já coisa tava diferente. avançada, E agora, por último, como a mãe lembrou, teve essa animação, aquelas belíssimas animações da BBC, que não são tão belíssimas assim, em que mas eles qualidade boa! faziam com o Quarto Doutor. Então, a gente tem, apesar do Shada ser, tipo, um episódio perdido, até que o episódio perdido, ele tem muita coisa, né? Não, é porque a história é muito boa. É muito bom. Sim. Tudo que envolve Gallifrey, pra mim, tá dentro. E o Cidade da Morte aí que a gente tá falando, que foi considerado o melhor arco da série clássica. É sensacional, é um dos bom. mais assistidos, né? É muito foi que teve bom. maior audiência da série clássica, Isso, se não me engano. exatamente. E um dos que eles gastaram mais grana, né? Porque foi filmado em Paris. É lindo esse episódio. É lindo, é muito bacana. E tem até a participação do cara do Monty Python lá, né? Sim, o John Cleese. O John John Cleese, ele aparece acho que no finalzinho. No finalzinho. No museu, é muito bom. É muito bom essa cena. Esse é o tipo de episódio que como eu queria que o Douglas Adams tivesse aparecido. Porque ele tava lá, cara. Ele podia ter feito, sei lá, o cara do X-Kebab, sabe? Na frente do Poderia ter feito parte. Poderia ter feito o cara tem uma hora que eles param uma padaria, uma mercearia, porque porra, ele podia ter feito o padeiro, cara. E ele também foi editor de roteiros de toda a temporada 17. Então, assim, por um breve momento, né? Eu gosto sempre de enfatizar que o editor de roteiro não é o showrunner, mas o showrunner hoje em dia meio que paga de editor de roteiro. Então, a gente pode dizer, esticando um pouco aí o fato, que o Douglas Adams quase foi meio que um showrunner de Doctor Who. No nosso coração ele foi. A gente vai acreditar nisso. Tá aqui, ó. É uma verdade agora. Virou verdade. E aí tem toda essa história de que a vida, o universo e tudo mais, que é o terceiro livro aí, né, do Guia do Mochileiro. Mythbusters agora, né? Mythbusters. Eles são os Mythbusters. Eu tô trazendo um mito, vocês que vão quebrar. Que na verdade... Ou falar que é verdade. Que na verdade era pra ser uma história de Doctor Who. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha aí. Torta na cara! Disserte! Foi um roteiro que ele tava fazendo e acho que não curtiram muito a ideia. E beleza, eu vou continuar escrevendo isso aqui e eu faço o meu. E aí ele já tava trabalhando com guia e foi algo que ele meio que teve que largar, né, Doctor Who, assim, porque ele tava só fazendo Doctor Who. E aí o guia tava fazendo sucesso e falou, não, vou ter que largar isso aqui, vou ter que me focar nos livros, né? Porque... Vamos lembrar aí também que o Douglas Adams tinha um problema grande com procrastinação. Exatamente. Olha, ele era o George Martin da época dele. Né? Foi quase isso. É porque pressionaram mais na época e ele não teve como fugir, assim. Ele teve que fazer os livros. O editor perturbava bastante. Porque eu falei, ele lançou a série de rádio e fez sucesso. Vamos fazer um livro disso aqui? Aí fez o livro. Vamos fazer a série de TV? Foi tudo muito atrás do Caramba, outro. isso era uma coisa que eu não sabia. O radiodrama é pré-livro? Foi Caramba, eu pensava que era o contrário. A série de rádio é de 78, o primeiro livro é de 79. Olha aí. Muito seguido. Caramba, que maneiro. Vou aproveitar e vou contar um negócio. A série de TV é 79, 80, mais ou menos. Que legal. É bem Conte seguido. seu caos, por favor. Uma perolinha. O Guia do Mochileiro surgiu como um programa de rádio, só que não era pra ser uma radionovela. Era pra ser o seguinte... Ele tinha esse projeto de ficção científica, que ele é tarado por ficção científica. Sim. E aí a ideia era que em todo episódio uma história seria contada em que o planeta Terra seria destruído no final. Sim. Só que as pessoas adoraram aqueles personagens. E aí o cara falou, não... Segue essa história. Dá teu jeito e segue daí. Não quero outros personagens e outra terra. Eu quero essa história Eu já aqui. gosto desses personagens. Então. Mas da versão do radiodrama pro livro, tem alguma alteração, assim, grande? Ou é tipo ipsilitre? É bem pouco, assim. Eu escutei quase tudo. E, cara, como... mesmo pra quem não sabe, porque assim, mesmo sabendo inglês, é difícil de pegar. E é uma série muito bem feita. Sim. Ainda mais dos anos 70, cara. É muito efeito, é muita coisa. É absurdo de bem feita. É da BBC também, né? Sim. É da BBC. E quando eu ouvi, a única diferença maior, assim, é que tem um narrador. E claro, no livro também tem o narrador na história. Mas aí tem alguém te contando a história e te narrando. Mas não tem tanta diferença de roteiro, assim. Ele adiciona uma coisa ou outra no livro, mas não tem tanta diferença. Pergunta assim, porque, por exemplo, a gente teve aí a adaptação em filme... já nos anos 2000 e cacetada, que ela tomava algumas liberdades, né? Ela tinha um monte de livro amassado num filme só, tipo... E era, pra quem já tinha lido o guia, não é que era ruim, mas você olhava assim, tipo... muita gente não gosta. Muita gente fala muito mal. O filme é de 2005, mas aí antes de falecer ele ainda participou da produção. Sim. Só que uns 10 anos esse desenvolvimento de filme. Cara, o Douglas Adams, ele começou, tipo, muito lá atrás querendo fazer um filme. A Disney chegou a
pensar em fazer parte, mas eles acharam que, tipo, ficção científica e comédia não ia dar certo, logo em seguida veio o MIB. Nossa, foi assim. Gente. Foi bem isso, assim, ele querendo dar o projeto, vai dar certo, não, acho que não vai funcionar, lançaram Homens de Preto. Caraca, que absurdo. Gente, eu tô chocada. Tô bege, menina. Tá de preto, no caso. Não, tô em luto por isso. Gente, que loucura. Lógico que dá certo. Nossa, que Dá absurdo. muito certo. Tipo, Dr. Who, Sucesso. oi? Não, e é engraçado Oi? que assim, não é como se misturar comédia com ficção fosse reinventar a roda. Porque a gente tinha, sei lá, Perdido no Espaço, era um pastelão desgraçado e é muito antes. Pois é. Nossa. Eu não sei se acha que eles devem ter achado que o Douglas Adams estava viajando demais na história dele, porque era muito diferente, eu não sei. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu na época. E Aposto que era só porque ele era inglês. pode ser também, tem um preconceito. Preconceito. Rola o preconceito com os britânicos. Rola, com certeza. Mas ele participou da produção e ele sempre pregava a coisa de que, tipo, cada mídia conta uma história. Então, por mais que a galera não goste do filme, querendo ou não, uma história diferente. Ele adicionou, ele fez um personagem pro John Malkovich. Ele fez um personagem pra ele, sabe? Tipo, um personagem que não tem na história. E tem várias citações que a galera usa muito que não tem no livro, é só no filme. Inclusive, Olha, uma das que mais legal. famosas, eu bato muito nessa tecla, É maravilhosa. a galera fica bolada comigo. Mas é verdade, Mas que lidem a com galera isso. mais usa. Aquela frase famosa do guia que é: amor, se puder, evite. É do filme. Isso não existe em nenhum livro. Olha aí. É só do filme. É por isso que eu não conheço, porque eu não vi o filme. Eu não sabia, eu achei que era Dom Penny, que eu já ia falar, não, mas peraí, isso tem no livro. Será que eu tô louca, Eu né? tô louca! Porque eu nunca vi esse filme. É que você tem Eu coisa com a queria- Zoe Chanel, né, cara? Não, mas nem é por isso, não. Eu sempre quero ver esse filme. Aí fica lá na lista. Ele sempre tá lá, cara. É assim, um dia eu vejo. Ele tá disponível. Ele tá lá, um dia eu vejo, um dia eu vejo. E aí, sabe quando, tipo, todo mundo fala mal desse filme, eu não vou ver? E eu nunca cara. vi, Não, acabei eu nunca vendo. gosto de ver pelo elenco. Então, Então, a gente tem o elenco é o muito Martinho, bom, né? cara. A gente tem o Martinho, o Homem Livre, fazendo o Arthur Dent, O cara. Martinho, como Arthur Dent, é bem legal. Os outros personagens parecem bem legais também. Sim, ó, eu vou te falar, o Bibble Brox desse filme eu amo. é a melhor representação do Bibble Eu Brox que amo. tem, cara. Ó, Porque não eles... fala, não fala que tem o guia na Netflix, não, senão as pessoas vão acreditar. Porque Ah, não não tem. teve, Só na não? gringa. Ah, mas... A galera reclama porque Olha aí, tem na memória gringa, falsa. mas nunca teve aqui. Olha A que galera- triste. Aí a Netflix ainda postou esses dias falando que a galera queria. Eu falei, eu acho que o guia tinha que entrar no catálogo aí. Mas Olha eles aí. nunca respondem, né? Mas vamos ficar aí. né? Olha, eu jurava que tinha, mas a memória Mas é falsa nunca, ali. nunca memória teve. Tem Dirk falsa. Gently, mas não Ah, tem não. o Ah, guia. sim, Dirk Dirk, Gently, a sim. gente vai É. falar mais a fundo aí do Dirk Gently. Com Sim. certeza. O Mas pá, o guia... o pá nunca diria que tem no YouTube. Não. Não. Não, a gente, Eu a gente nunca não... falaria algo Não, desse tipo. Nem na Baía dos Piratas. É verdade. Não, nunca falaria Inclusive, isso. o Douglas Adams, ele fez o Planeta dos Piratas. Será que isso é uma Eu indicação? acho que fica aí. Talvez seja. Fica aí a mensagem. Com certeza. Mas enfim, a gente tem muita coisa boa que sai desse filme, cara. Pô, esse eu tava falando do Bibble Brox. Sempre, quando eu li, eu não sei vocês, mas quando eu li o livro, eu não sei se era porque eu era meio novo, mas a minha Eu era nova cabeça, também. eu não conseguia configurar direito a imagem de um ser com duas caras. Duas cabeças. É, duas cabeças, mas É. consequentemente dois rostos. Ah, né? mas eu conseguia. É, Essa parte era eu não legal. sei, a minha cabeça bugava às vezes. E com esse filme, eles fazem funcionar, né? Porque Sim. ele é tipo aquele Power Ranger que vira a cabeça, saca? Ele, Nossa, muito! Cara, Ele aqueles é o Power bonequinhos Ranger antigos do Sleepyhead. Power Ranger. Nossa, cara, é muito isso. É que eles adaptaram de uma forma diferente e ficou interessante. Mas o da série de TV é muito mais próximo do É, que que é ele a cabeça descreve no mesmo, livro, porque é. é uma cabeça do lado. É engraçado Michael porque Scott, esse é né? o tipo de coisa que os fãs ou amam ou odeiam. eu gosto da tipo- cabeça que flipa, eu acho maneiro. A galera fica muito. Tem uma galera que fica muito revoltada. É. Não, eu lembro que uma das coisas que vinha passar, porque realmente, né, o livro ele deixa bem claro que são dois crânios, né, cabeças, cara? sim. Mas quando eu lia, o meu cérebro processava como se o rosto dele virasse. Assim, tipo, uma hora é muito um, boneco outra... da infância É, isso, tipo, né? é como Tipo se ele a tivesse. Mônica, é né? como se ele tivesse a cabeça atrás, assim, e virasse e falava. Tinha um personagem de He-Man que fazia isso. Sim, era o multifaces. Era isso, Multifaces. exatamente. Ah, Era tipo entendi. multifaces na minha Cada um cabeça. tem a referência, né? Era tipo multifaces na minha A cabeça. gente já teve Power Rangers, Mônica e He-Man. Caraca, a Mônica? Como assim, Mônica? A Mônica da Vira-Cabeça. Turma da Mônica? Turma da Mônica. É. A Moniquinha. Vira-Cabeça. Tem os 4 personagens. Tipo- Mônica, Magali, Cascão Mas e peraí, mas a Cebolinha. cabeça vira aqui outra cabeça. Não, É são um brinquedo. expressões. Ah, Sim. ok, É, ok.
baixa o capacetinho, aí aparece ela brava, ela rindo, ela chorando. Ela fingindo que tá chorando. Mas o He-Man é um personagem do desenho animado. Sim, é o multiface. Vira a cabeça dentro da cabeça. Uma hora é triste, outra quando ele tá com raiva é uma, quando ele tá feliz é outra, é verdade. Eu lembro desse também, gente. Então tá, então quer dizer que a vida, o universo e tudo mais era pra ser uma história de Doctor Who. Pode crer, esse foi o gancho, né? A gente deu uma viajada boa. Esse foi o... É assim que funciona. É por isso que podcast funciona. É por isso que eu tô puxando vocês de volta aqui. E isso tem a ver com o Cricket Man ou não tem nada a ver com o Cricket Man? Seria a história do que acabou virando o livro, né? Que acabou... Que, quem sabe um dia, talvez, Suma de traduzam, letras. né? Suma, beijo. Tudo Querida, bom? Tudo bom? Que foi adaptado aí pelo James Goss, né? James Goss é um dos caras que... Sempre que tem coisa do Douglas Adams, assim... ele tá fazendo... Ele tá super envolvido, né? Gosto. E vocês sabem mais ou menos a história? Qual é a... faz tempo que eu li. Mais ou menos Quer dizer, eu tô relendo pela 4ª vez. É que tem um mundo que tem os Cricket Men... E é que eu não sei qual é a história, né, adaptada de Doctor Who. Mas tem um campo que o Arthur chega e tem os Cricket Men. É que eu não lembro os detalhes, porque faz tempo que eu li e eu tô lendo de novo. É assim, eu sempre tento ler porque é muito detalhe. A gente sempre lembra mais dos detalhes de o guia e o restaurante no fim do universo. Comecem mais pra frente e já começa a esquecer. É muito difícil, porque não tem uma ordem linear as histórias dele, né? São várias coisinhas pequenas que acabam se interconectando no futuro. Sim. É muito difícil lembrar de cada... Eu lembro mais ou menos disso, que ele chega no campo e tem os Cricket Men. Eu lembro mais ou menos desses detalhes, assim. Mas... Pelo que eu pesquisei aqui por cima, é assim, ó. O doutor virou o Slart Bartfast. A máquina que seria a TARDIS virou a Starship Bistromath. E os Cricketers seriam os Daleks. Então ia ser uma história com Daleks, né? Mas ele tem que mudar pra não chegar o processinho, né? Pra não chegar o Terry Nate e falar, então... Você tá louco? Amigo, é meu. Você quer lançar? Beleza, me dá dinheiro. Exatamente. E... Originalmente seria o Quarto Doutor com a Sarah Jane, essa história. O Douglas, ele só trabalhou com o Quarto Doutor. Ele não teve, até porque é a época que ele tava envolvido. Sim. Aliás. Exatamente. E aí parece que essa ideia foi rejeitada pelo editor Robert Holmes, né, em 76. Cagada, né? Cara, eu vou te contar, eu fico com muita raiva disso, que assim... Chateadíssimo. Pro Douglas Adams é bom, porque assim... Chateadésimo. você não quer não? Beleza, eu vou ficar rico com a minha ideia, tá? Deixa que eu escrevo então, deixa que eu faço. E aí é muito melhor, que ele também faz sem freio, né? Porque Sim, porque na verdade essa... A parte do Cricket Man não envolve toda a história da vida do universo e tudo mais, virou uma parte do livro, assim, né? Então, mas seria algo muito interessante de ver adaptado com Doctor Who, então seria muito legal, mas temos os 5 livros aí. Para isso, né? Pra isso 5 mais 1, né? Exatamente. Tem o 6º, que muita gente odeia também. Recomendo. Mas acho que é ódio gratuito, gente. Eu acho uma bela homenagem. Você tá falando Salmão da Dúvida. Não. Salmão da Dúvida ele escreveu e virou livro póstumo. E tem outra coisa. Ah, tá. O Salmão da Dúvida é aquele que são vários pedacinhos de várias coisas. De várias coisas, e ele, como se fossem artigos que ele escreveu. Fundo da gaveta, né? Então, é o Silmarillion. Esse eu li e eu achei muito bom. É muito bom. Porque não é bem um livro, não é bem uma prosa, não é bem uma história, né? São fragmentos. Porque ele começou como Dirk Gently. E seria o 3º livro. Aí no meio, Douglas Adams falou, não, eu vou pegar umas coisas que seria algo... Teria um pouco do guia, vai ter um pouco de Dirk Gently. Só que aí ele faleceu. E ele não tinha terminado o livro. Aí a galera foi pegando textos dele. E ensaios e coisas que ele tinha feito e colocando lá. Eu achei genial. Eu gostei. Eu gosto da forma como ele escreve. Sim. Forma, assim, a prosa do Douglas Adams. Não tô falando, assim, roteiro ou criação de personagem. O jeito que ele escreve é muito gostoso de ler, Esse é o charme cara. dele. Muito Sabe qual é o gostoso. lance do Douglas Adams, assim, pra mim? Eu lembro que quando eu peguei pra ler, a primeira vez que eu li o guia, eu tinha saído da leitura do Senhor dos Anéis, que é completamente diferente. Porque assim, a gente tem o Tolkien, ele descreve de um jeito... Assim, ó. Aí tá num sofá, e esse sofá ele é feito de 15 mil fibras de não sei o quê, e é bom, mas é muito rebuscado. Eu só desisti de um livro na minha vida. Olha aí. Silmarillion. Não, cara, Silmarillion é muito... Não, é tipo a Silmarillion Bíblia. é fácil. O Silmarillion é tipo a Bíblia, cara. Você tem que estudar ele. Você tem que se dedicar ao Espírito Santo que envolve ele. Agora, né? Não é novidade. Não é pra todo mundo, é assim mesmo. Ninguém, eu vou te falar aqui, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Quem fica na que gosta de tudo tem problema. Não é obrigado a gostar de nada. Exatamente. Você gosta do que você quiser. Mas assim, eu tinha saído da leitura dos Seus Anéis e aí quando eu fui ler o guia, era como se eu
sabe, fazer um sopro de ar fresco na minha cara, tipo, caralho. Leve, né? É como se o cara estivesse conversando comigo. Eu acho que a única pessoa que chega próximo de fazer algo parecido com o jeito que ele escreve é o Neil Gaiman, hoje em dia. Que ele faz assim, de um jeito que me deixa confortável a ler. Mas são coisas diferentes. Não, são coisas diferentes, com certeza. São obras bem... Mas eu acho o estilo de diferentes. escrita parecido, assim, me passa a mesma sensação de tranquilidade, saca? É que o Douglas Adams tem essa pegada de comédia, né? Ele bota a comédia como se fosse um fato. Eu não sei explicar. Que deixa a coisa muito gostosa de ler. Aquela piada sem rir, né? É que é o Tipo, tipo não humor é uma inglês, piada, né? não é uma piada, Não é uma mas piada. é engraçado. Isso, Sim. exatamente. O sexto livro, então, seria... E tem mais uma coisa. E tem mais uma Tem coisa. outra coisa. Que Outra não é coisa. dele. É do Ian Ian Colfer. Colfer. Mas tem vários trechos de coisas dele. Tá misturado, então. Isso, ele Esse eu nunca li. pegou meio que sobra, né? Sobra é pegou vacilo sim. chamar outra dele de sobra. Não, mas mas pegou algumas coisas ofensivo. dele e reescreveu por cima e... E foi algo assim, autorizado pela família. E um livro homenagem. Eles né? eram amigos, é bom lembrar isso Sim. também. Ah, Sim. legal. Falando tá em tudo amizade, autorizado. O sim. Ian Colfer escreveu coisas de Dr. Who É também. verdade. Então, ó, Naquele tá tudo 12 contos, né? Tem interligado. um conto dele. Tem É os verdade. 12 contos, tem coisa dele sim. Então Sim. tá tudo junto. Vocês estão falando de amizade, né? Ah, não, o cara era amigo dele, então a família deixou. Em relação à amizade, isso é uma coisa muito interessante. O Douglas Adams, ele tá tão envolvido em Doctor Who que ele tá envolvido mais do que na lore da série. Porque assim, a gente vê ali que ele escreveu muita coisa na época do Quarto Doutor, Planeta dos Piratas, O Cidade da Morte e tudo mais. Só que ele também foi responsável por ser o cupido de pessoas de Doctor Who. Porque É ele verdade. sabe que nosso amigo Tom Baker e nossa amiga Lala Ward, eles chegaram a ser um item uma época. Eles casaram. Eles estavam ali gravando. Tipo, de verdade. Gravavam sempre juntos, foram gravar o episódio em Paris. Tipo, eles foram lá no cartório e casaram, saca? Então, eles trabalhavam o tempo todo, a gente sabe que série clássica não era que nem hoje, que, eu não sei se você sabe, é impossível gravar uma temporada por ano. Não sei se Não, você sabe. são muitos episódios. Não dá. É cansativo. Não dá, é impossível. Não, é impossível. Tudo bom, Tibidon? Como você tá? Tá bom? Beijos, Tips. Mas enfim, na série clássica não tinha essas paradas, né? Na série clássica era paulado o tempo todo. E aí, eles estavam ali o tempo todo juntos. Calhou deles irem fazer um episódio na França, que é a Cidade da Morte, inclusive. E ali o amor Que, começou na a verdade, Paris não é a Cidade da Morte, é a Cidade do Amor. É, Cidade de Luz, né? essas Cidade do paradas. Amor. E ali, enfim, o sentimento começou a bater mais forte e eles acabaram casando. Mas se você perguntar, o Douglas Adams juntou Tom Baker e Lala Ward? Não. O que acontece? Não. O casamento do Tom Baker e Lala Ward acabou, eu tô me sentindo Nelson Rubens, agora que eu me liguei. Que eu tô contando. Ok. Lala Ward, Momentos Tom Baker. fofocas, momento fofoca do O podcast. que acontece? Eles foram casados por um breve tempo, não sei exatamente quando. 1 ano e meio. 1 ano e meio, exatamente. A Thaís é mais Nelson Rubens que eu. Exatamente. Ela sabe dos Isso detalhes. De todo. E se separaram. E aí ficou um clima meio esquisito, mas separou. O Douglas Adams era muito amigo de Lala Ward e daquele outro rapaz chamado Richard Dawkins. E um dia ele falou, vamos ali tomar uma no pub. E ele apresentou, eles dois, eles se casaram e ficaram casados por anos. Eles vieram se separar tem pouco tempo, Recentemente, eles ficaram casados né, Ele que juntou Lala por Ward. muito tempo. Verdade. Bastante tempo, mais de 20 anos. Então, o Douglas Adams, além de criador de universos e revisor de roteiro, ele também era matchmaker, cara. Autor, editor, cupido. Exato. É o perfil do Tinder. Mestre, gênio, do Tinder. cupido. Ele criou, a gente sabe aí que grandes trabalhos do Douglas Adams é o Guia do Mochileiro, óbvio, Dirk Gently e o Tinder. Né? E isso não é retcano, isso é uma verdade. Isso é apenas e tão somente realidade. a realidade, na verdade. Não, mas enfim, agora aproveitando, né, agora eu falei de Dirk Gently na parada, vamos falar um pouco sobre ele também, porque eu gosto bastante, mas eu sempre senti que o Dirk Gently ele ficava meio ofuscado pelo brilho do guia. Né? Tanto que a gente nem conhece, eu veio conhecer agora com a série, com o menino ali, o Bennett, alguma coisa, que é o seu nome. Esqueci também o É, o nome. menino- Samuel Bennett. Samuel Bennett, exatamente. O que vocês têm que falar sobre isso? Sobre qual a relação de vocês com o nosso querido amigo ali, que eu acabei de não acabei de falar. Samuel Beckett. Samuel Beckett. Não, Dirk Gently. Gently. A Mai vai saber falar melhor, mas eu vou falar primeiro. O Dirk Gently, pra mim, foi a melhor coisa pós-órfão de Douglas Adams. Ah, ok. Tipo, é como se eu estivesse sendo abraçado de novo. Não, tá tudo bem aqui, ó, tá continuando. Tá tudo bem agora, né? Tipo, é o que a Thaís comentou. Tipo, não é tanto... Eu sou fã das histórias e tal, mas eu sou fã do Douglas Adams não tanto pelas histórias em si, mas é por como ele escreve essas histórias. Sim. Isso é a parte mais incrível do trampo dele. Então, qualquer coisa que ele escrevesse, eu acho que eu ia acabar achando incrível. Sim.
A gente é suspeito, né? É. Pra falar. Mas a gente tem um podcast de Dr. Who, a gente é suspeito também, né? Então... Eu lembro que quando começou a passar a série, vocês fizeram um trabalho, assim, de divulgação forte nas redes sociais, foi bem bacana isso. Então, ainda mantenho a página Dirk Gently Brasil, porque tem uma galera que tá vendo agora Dirk Gently. Tem uma galera que tá vendo mesmo depois. Isso que é legal, porque como é uma série que foi coproduzida pela Netflix, então vai ficar lá, né? Sim. Então ainda faz parte do catálogo, então tem muita gente vendo ainda. Mas assim, eu conhecia Dirk Gently, mas eu demorei pra ler, eu fui ler mesmo quando traduziram. Só que eu fiquei triste por causa disso, pelo tempo que demorou. Porque o primeiro Dirk Gently é de 87. Nossa. E tá sendo produzido aqui só agora, tipo, recente. 2015, eu acho. Chegou no Brasil. Um leve intervalo. Por aí. Só que aí foi naquela pegada de a gente traduziu Salmão da Dúvida, fez sucesso. Então vamos lançando o resto que não lançou depois, sabe? Caramba. Porque querendo ou não, Salmão da Dúvida tem Dirk Gently, acho que a galera queria saber mais. Sim. E aí uma coisa puxou a outra, né? Tinha o Carlos Eduardo, que é amigo nosso, assim, que hoje em dia ele já não colabora tanto, mas durante um bom tempo ele fazia a coluna Peixe Babel. Oh, que legal. E ele jogava muita tradução no blog. E Dirk Gently foi um que vários trechos ele ia traduzindo e jogando lá. Legal. Que maneiro. E então eu ia conhecendo muito do que ele postava pra gente. E aí depois, quando lançou um livro, eu falei, agora eu vou ler, e ainda leio seguido, assim, meio que o a mais também do Salmão da Dúvida. E aí, quando eu li o Shada a primeira vez, eu surtei. Eu falei, puta que pariu, é isso aqui, ó. Cronotes, né? Porque eu falei, é a mesma história, cara. É a mesma história. Tipo, a única diferença é que não tem o Senhor do Tempo, mas é praticamente... processo. Mas é a mesma história. Mas assim, querendo ou não, o Shada é do Douglas Adams. Acho que não ia pesar tanto assim. Ele que escreveu. Mas eu achei muito legal, demais assim. Pra processo. Você disse tardes demais? Doctor Who tem uma particularidade que, como é uma série que a gente fala assim, a gente sabe os criadores, né? Tem o Sidney Newman e a Verity Lambert, mas a real é que ele é um filho de muitos pais, né? Por exemplo, o Dalek, ele tem o pai dele, que é o Terry Nation. O Cyberman tem um criador, o K9 tem um criador. Então, assim, por muito tempo, quando a série estava em ato, a gente foi ter coisas licenciadas, por exemplo, só do K9. Porque o criador dele falava, pode usar, mas não podia usar nada do resto. Porque tinha um monte de filme, aparecia o K9 e tudo quanto era coisa. Exato. Sessão da tarde você via o K9. Série australiana do K9. E eu acho que nesse caso ia acontecer... Nesse caso, acho que ia acontecer a mesma coisa, porque o Cronotes, que é um dos personagens chaves ali de Shada, né, que ele é o outro Senhor do Tempo que o doutor vai conhecer ali. Conhecer não, vai visitar, né? E aí tem um lance que a sala dele, a tarde dele, é uma loucura. Sim, é muito legal. Esse é um personagem original do Douglas Adams. Então acho que se ele usasse em uma outra mídia, a BBC não ia poder fazer porra nenhuma, porque é dele, entendeu? A história é minha. O personagem é meu, eu posso colocar ele virar garoto propaganda da Casa do Pastel, Mas entendeu? por exemplo, fazer ele ser um senhor do tempo, acho que senhor do tempo é de Dr. Who. Ele virou Sim. Ele é um alienígena, mas não é um senhor do tempo. Ele é muito velho que vive muito, né? Então, mas a história eu adorei e, assim, a galera, querendo ou não, acaba meio que comparando, tipo, é um detetive. Mas Sherlock... Aí entrou muito nessa pegada. Eu falei, meu amigo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As pessoas gostam de misturar uma... porque é a mídia e é britânico, tem muito disso. Mas não inevitável. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. E foi a primeira vez que eu usei tanto a palavra holístico na minha vida. Né? Eu uso até hoje. Inclusive, tá no meu site de portfólio. Olha, porque eu comecei a achar bonito, começou a fazer sentido. É um portfólio holístico, né? Eu sou um animador holístico. Olha aí. Eu aprendi a palavra e eu fiz questão de usar. Gostei. É verdade. Vou botar Declarou holístico posse. também. Vou ter que achar um jeito podcast de enfiar holístico, essa palavra aí. O podcast holístico de Dr. Who. Sabe uma coisa que eu acho maneiro do Dirk Gently? Antes mesmo de eu conhecer e ler alguma coisa dele, eu sou muito fã de quadrinhos, né? Vocês sabem, e tem ali a IDW, que é que lança quadrinhos de várias outras coisas. A maioria das coisas que a IDW lança é material licenciado. E tem o quadrinho do Dirk Gently. Sim. E o Dirk Gently no quadrinho da IDW é o David Tennant. Vocês já viram? Os caras chegaram e falaram assim... Igualzinho, cara. Aquele topetinho assim. Ao Star. Tipo, eles só pegaram, trocaram a paleta de cor. Tipo, o sobretudo marrom do Tennant virou aquela jaqueta de chuva, né? Aquela coisa amarela. O All-Star é igual, o cabelo é igual, e a capa da primeira edição, eu lembro, é ele em cima de uma caixa, que muito é a tarde, mas eles não podem botar pra não tomar processo. Aí tá escrito assim, Schrödinger, como se fosse a caixa de Schrödinger. Então, assim, gente, referência são inevitáveis.
inconectáveis, né? Não tinha nem como se cruza ser demais, diferente, né? Sim. Dirk Gently é um livro só? São vários livros? São dois. Seria 3, os trechos que tem no Salmão da Dúvida. E a série cobriu tudo isso? Não. Não cobriu, Então, né? outra coisa. Porque A série vai para um outro caminho. A série é como se fosse uma ela história foi após cancelada. livros. Porque na série... Continuação. Na série ele faz referências. Legal. Porque, por exemplo, no segundo livro tem o Thor. E aí, na série, ele fala que trabalhou com Thor e não sei o quê. Então, tem várias coisinhas, assim. Então, ele faz referência aos livros. Isso que eu acho legal. Isso que eu achei legal. Mas teve uma série em 2010 da BBC... Só que teve poucos episódios. Eu ouvi falar que dessa foi aí. fiel, foi mais fiel ao livro mesmo. Foi mais seguido. O ator até, os trejeitos dele é muito mais parecido com o Dirk Gently do livro. E foi muito boa, mas também não vingou. deslanchou. Mas é bem legal, aquela adaptação. Mas esse que a BBC América fez, eu achei muito bom. Mesmo que, não é igual, não é uma adaptação do livro. Vamos pegar o personagem e fazer uma história. E ficou muito bom, eu achei muito legal. Mas assim... Cancelaram, né? Eu vejo vocês fazendo dói. né? Eu sofro. Fizeram um abaixo-assinado lá fora. Chegaram a fazer. Sim, e aí eu eu recebo lembro. muito e-mail disso, Foi uma né? comoção. A gente era marcado nas coisas também. Tipo, ajuda aí com a petição, ajuda aí. Até hoje eu vejo o hashtag Dirk Gently, muita gente da gringa que tá vendo agora, de tudo quanto é país. A galera gosta muito da série. É uma pena terem cancelado. Justificaram? Falaram por quê? Foi a BBC América, né? Já começa por aí. Foi a BBC América que cancelou, porque era deles, é original deles, porque é da BBC. Qualquer coisa Douglas Adams é da BBC. Sim, então, assim, precisa da autorização da BBC. É aqueles Netflix Original que não é do Netflix. Eles só botam, olha, foi eu que fiz, hein? Mas não foi. Não, e só assim, transmitindo mesmo. Se eu não me engano, acho que a própria AMC, porque era nos estúdios da AMC que era feito, eles até falaram que, tipo, se quisesse continuar, eles... Vamos aí. Tamo quê, né, cara? junto, né? Gente, que dó! Mas, pra BBC América não tinha audiência suficiente Eles nos falaram Estados Unidos. publicamente Netflix. Se quiser aí, Eles falaram. chega junto. Só que acho que deve ser uma grana pra conseguir os direitos tudo. E era só coprodução. A Netflix mal divulgava. Isso é fato. Não tinha quase divulgação. Percebi que era pouquinha divulgação também. Mas foi questão mesmo mais de audiência. E lá nos Estados Unidos, aquela coisa. E aí... Não é o conteúdo mainstream do público americano. Não mesmo. É engraçado que vocês passam pelo mesmo problema, entre aspas, que os fãs de Dr. Who aqui do nosso lado junto, né? também passa, que é o lance que o material britânico não é bem assim nos Estados Unidos. Né? A gente teve esse problema aí com o filme do Oitavo Doutor, que foi feito para os Estados Unidos e bombou mais no UK. É que o filme do Oitavo ele é uma joia incompreendida, né? Ele é mesmo. Concordo 1000 vezes. Então, assim, a gente tem essa coisa de... será que é inteligente demais para os americanos gostarem? Caraca, que absurdo. Já falei, você não fala essas palavras. Não, mas existe estigma, né? esse estigma de tipo, nossa, mas os americanos não gostam porque é inteligente demais. Talvez seja só porque não é americano também, sabe? Tipo, é lá do outro lado do mundo. Tipo... A gente tá falando de forma generalizada, né? É Claro. se eu hoje fosse assistir a série clássica. Por mais que eu ache legal, que eu goste e tal, é outro ritmo, é outro timing. Tipo, não é mais pra mim. Não é um produto que foi feito pra mim. Foi feito pensando numa época que a gente não era nem nascido, né? Talvez essa coisa de ser uma cultura diferente, de fato, faça essa diferença. Seja uma barreira. E isso também me levanta muitas questões, assim, do tipo, por que até hoje... Porque a gente acabou de falar, há anos atrás, que o Dirk Gently, por mais legal que seja, ele sempre é meio que encoberto pelo brilho do guia. É a segunda obra do Douglas Adams. O Douglas Adams é o cara do guia. Ele também fez Dirk Gently. É tipo isso. Por que cacetes até hoje não tem uma série nova, né? Não tô contando com a série antiga, do guia? Porque faria muito mais sentido. A gente se pergunta a mesma coisa. Todos os dias quando eu tiro a cabeça do travesseiro. Eu digo mais... Por que não tem uma série do guia animada? Netflix me contrata. Temos animador aqui pra poder fazer esse trabalho. É verdade, cara. Como não? Você tinha que começar a fazer Segue a isso. história dali, sabe? Você não precisa repetir a série inteira. Faz outros roteiros. Você tinha que fazer isso tipo de um jeito assim, por baixo dos panos. Você chegar pra eles e falar,
tá pronto. Pega aí. Se vocês quiserem, fica à vontade. Só eu vendo por um preço bem baratinho. Eu lembro quando eu conversei com o Kevin, que foi o cara que a gente conheceu, que trabalhou com o Douglas Adams diretamente. Ele trabalhou com o Dr. Who também demais. Pois assim. eu já ia perguntar pra vocês sobre a viagem e tudo mais. E aí, isso foi até antes da gente conhecer ele pessoalmente. E eu cheguei a perguntar pra ele como seria se a gente fizesse uma adaptação da série em forma de podcast. Aí ele virou e falou, contanto que vocês não ganhem dinheiro com isso, vocês podem fazer. Vamos fazer! Caraca, eu topo. Tô dentro! Ô, louca, se convidando! Vamos! Vamos fazer agora! Vamos todo mundo virar ator agora. Olha, tô dentro, gente. Precisando, tô aqui. Vocês sabiam nem me encontrar. Mas eu acho que super vocês deviam conversar com o Kevin. Porque ele trabalhou muito com Doctor Who, viu muita coisa. Cara, e é um amor de pessoa. Ele é maravilhoso. E assim, a gente fez amizade com o filho dele também. O filho dele tem um pouco mais de 20 anos. Agora imagina, eu vi as primeiras fotos antes da gente ir pra lá. O filho dele, pequenininho assim, desse tamanho, no meio dos Daleks. Caraca, no estúdio, sabe? Caraca, olha essa infância. Queria. O máximo que eu tinha era uma foto com a Cuca, né? Com aqueles palhaços que ficavam na praça. Carreta furacão. Né? Não tinha carreta furacão quando era criança. Mas tinha coisa próxima. Não tinha a carreta furacão, mas carretas furacão. Bonecão. O arquétipo carreta furacão tem desde sempre, cara. Com certeza, com certeza. Perdi a linha de raciocínio aqui. Vocês estavam falando de fazer uma nova série do Guia do Mochileiro. Sim. E não precisava começar do começo. Gente, Peter Parker já teve 3 filmes começando do começo. Por que não pode ter? Eu acho que deveriam trazer para as novas audiências. Dá pra fazer, deve fazer. É que eu acho que a galera ia gostar da adaptação, apesar que muita gente... Eu vejo muita gente falando, porque vai ficar ruim, porque não sei o quê. As pessoas sempre fazem isso. Porque a galera tá traumatizada com o filme. E a galera odeia o filme. Mas o filme é super antigo já. Só que... Quem critica o filme é que não viu a série. Muita gente não viu a série. Quem tem esse medo de mas ficar ruim a porque série, o filme... assim, a série só tem 6 episódios. Mas é muito bem adaptada. É muito legal. Não, e a BBC vive fazendo adaptação de uma caralhada de coisas e começa do zero. Eu acho que não teria problema a BBC ou a Netflix ou até uma coprodução fazer uma coisa do zero também do Guia do Mochileiro. Tipo, nós vamos fazer a série do Guia do Mochileiro. Primeira temporada, primeiro livro. Segunda temporada, segundo livro. Tipo, por que não, sabe? Eu acho poderia que ser feito. Seria muito meu sonho. Sabe que seria muito inteligente eles fazerem ou uma temporada inteira pra cada livro, ou, sei lá, fazer arcos que são o livro. E aí, quando acabasse... Vamos lá, a gente tem 6. Vamos colocar aí contando com o Plus One. Chegou na 6ª, ainda tá fazendo sucesso, começa a criar material original dentro. Igual fizeram com o Dirk Gently. Exatamente. É o material original. Exatamente. Acho que faria todo sentido. Porque o universo é expansivo, né? O universo do Douglas Adams, ele é tão louco, o jeito que ele escreve, que dá pra você criar coisa em cima. E eu vejo, por exemplo, a gente tem fãs de Doctor Who que nascem fãs de Doctor Who a cada dia. Todo dia tem alguém que manda e-mail pra gente falando, eu comecei a assistir mês passado. Então, assim, tem... louco, então tem gente lendo o Guia do Mochileiro começando hoje. Sim. Então a série seria pra essa galera, sabe? Tipo, pra galera nova que tá conhecendo Douglas Adams hoje. Douglas Adams não deve ser esquecido, por favor. cara. É verdade. É disso que eu tô falando. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque isso é uma coisa assim, é o tipo de treta que nem é uma treta, mas a gente zoa, a gente acaba insuflando a treta pra zoar. Que é tipo, vamos lá, amanhã, no sábado, é que dia? Dia da toalha. Mas tem gente que chama de Dia do Orgulho Nerd. Dia do não Orgulho é Dia Nerd. do Orgulho Nerd, é Dia da Toalha. É os dois agora, então, né? Só que esse é o problema. É nisso aí que você está... Quando você fala que é só o Dia do Orgulho Nerd, você tá sufocando a memória do Douglas Adams, entendeu? Porque aí parece que, por exemplo, o Dia do Orgulho Nerd virou um nerd de forma geral. Então, entra nessa conta. Não, pode. Star Wars, Game of Thrones, tudo que é nerd. Mesmo depois desse final. Tudo que é nerd. Pois é. Entra tudo que é nerd e a gente acaba deixando de lado. Eu já vi gente... Aquele que criou. Não fica meio... Vocês sentem Vocês isso? não sentem uma dor no peito, assim, como se um ventrículo tivesse fechado? Quando você tá andando com uma toalha... Dos dois. Quando você tá andando com uma toalha no dia da toalha e alguém que paga de nerdão, que não sei o que, pergunta o que você tá fazendo com uma toalha. Não dá aquele leve... Cara, eu fui pra Campus Party e as pessoas não entendiam o meu 42 tatuado. Caralho, as pessoas não sabem, já passei por isso, de as pessoas não reconhecerem, não saber o porquê do 42. Eu fico chateado com grandes sites. Uma cara chocada aqui, gente. Sabe, tem esses sites enormes de nerds super conhecidos, que eu não vou dizer. Comido. Então, e aí o que acontece? Eles falam do Dia do Orgulho Nerd.
E isso me chateia. Não, eu não... Veja, de novo, isso não é uma treta real, tá? Isso é um simulacro de uma treta. Sim. Não tem problema dizer que é dia do Orgulho Nerd. Não deixa de ser. O problema é quando o dia do Orgulho Nerd sobrepõe a ideia do dia da toalha. Entendeu? Sim. Que é um dia em homenagem à obra do Douglas Adams. Pois é, né? Eu queria, inclusive, até que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque dia da toalha... A toalha vem do Guia do Mochileiro, que é do Douglas Adams. Exato. Só que a data de falecimento dele não é 25 de maio, né? Não. Por que foi criado, como foi criado e por que dia 25? Foi complexo. Foi igual qualquer coisa que o Douglas Adams escreveu, tipo, aleatório. Sim. Inclusive, uma das partes mais importantes para a decisão desse dia foi a procrastinação. Porque... Real, porque... Já gostei. Foi muito tempo... tentando decidir um dia pra comemorar sobre Douglas Adams, sabe? Tipo, várias vezes rolando isso. Uma das principais ideias era que fossem X dias depois, sei lá, 42 dias depois do falecimento, alguma coisa assim. Mas não bate, não é. Não é. Não, porque ele morreu em maio. E acabou caindo no... 11 de maio. Mas e acabou ficando dia 25. E assim, por mais que a galera adotou como dia do orgulho nerd, porque Star Wars lançou no dia 25... Só que isso foi adotado depois. Foi depois. Quando começaram a fazer o dia da toalha, eles começaram a fazer o dia do orgulho nerd tudo junto, assim. É porque aí juntou, porque era o dia de Star Wars e o dia da toalha aí começou a juntar isso. Sobrepôs, né, na verdade. Aí fala, agora deixa, né? Tipo, agora deixa todo mundo comemorar do jeito que quiser. Mas ainda tem muita gente... Mas Star Wars, o dia hoje é o dia 4, né? É, o dia 4. Pois é, Star Wars já tem o dia dele. Aí pra quem tem mais um? Deixa no lá. começo do mês. Deixa maio ficar Foi maio pra todo mundo. Exato. Até pro meu aniversário teve, gente. É verdade. Que é no meio da Que é no meio, eu tô bem no meio. Tô no meio, uhul. Comemorando tudo. Então, eu acho que o fato de ser dia 25 é uma comemoração a procrastinação e a aleatoriedade das coisas do Douglas Adams, né? Isso. Que é muito bacana isso, né, gente? Quando a gente para pra pensar. Fala um pouco mais aí da viagem de vocês. Vocês tiveram a peripécia ali pelo Reino Unido pra... Peregrinação. A peregrinação de Adams, né, cara? A gente queria ter feito uma peregrinação real. E andando pra lá. Porque eles fazem um roteiro de visitar lugares que ele trabalhou e morou. Eles até fazem... É que é muito longe, mas eles fazem um roteiro pra visitar a casa que foi gravado o filme. Que legal! A casa do Arthur Dent. Só que é longe, assim, é muito interior. Ah, entendi. Mas foi assim, a Dreca entrou em contato com o Kevin. Pra quem não sabe, a Dreca foi que criou o blog em 2009. E viu que não tinha nada sobre o Obrigado pelos Peixes, sobre o guia, né, em geral, em português, e resolveu fazer o blog traduzindo as coisas. Muito legal. Aquela coisa de, vou traduzir de um jeito pra galera conhecer. Aí ela entrou em contato com o Kevin, ela começou a caçar, viu que ele tinha muita influência, que ele já tinha trabalhado. Ele entrevistou o Douglas Adams, ele era novinho, assim. Que maneiro. Que legal. E aí ela entrou em contato com ele, e aí ele comentou que ia ter o evento, e assim, é um evento que não tem todo ano. É um evento que é bem... Só tem de 42 em 42 anos. É super cryptic, né? Oh, meu Deus! Tem que fazer um ARG pra descobrir quem é. Foi a segunda edição da Laslar Lyricon. E é bem da hora que é, tipo, galera se reunindo, celebrando e falando de Douglas Adams. Apenas Douglas Adams. Só voltado, focado em Douglas Adams. Já quero ir. Já quero ir. Assim, o foco é o guia, mas é Douglas Adams em geral, tem referência. Porque, né, querendo ou não, maior material... Todo mundo vai de toalha. Guia. Cara, tem gente de roupão, tinha os caras de cosplay. Cosplay, assim. Que legal, tinha os dois caras, só que eles estavam cosplay do Ford e do Arthur da série. Então o cara tinha o roupão quadriculado, coisa mais linda. Muito da hora, assim. E aí o Kevin virou e falou, então, a gente vai fazer esse ano, vocês não querem vir isso no final de 2016, ele falou. E aí eu e a Dreca, a gente começou a meio que elaborar a ideia, só que, mano, é caro pra ir pra lá. E a gente pensando, cara, será que vou fazer? Aí eu virei pra Dreca e falei, vamos tentar fazer uma vaquinha? Só que ela achou que não ia rolar, ela achou que a galera não ia ajudar, tipo, ninguém, assim, claro, não foi muita grana. Mas, cara, foi uma boa grana. Foi assim, eu e ela, a gente não pagou hotel lá. Olha aí. Muito a gente não legal. pagou hotel, assim. Muito bom. E boa parte da grana também a gente usou pra se alimentar. Importante. Fish and chips é caro, né? Pagar, sobreviver. Pagar passagem de trem, essas coisas, assim. E aí a gente resolveu fazer a vaquinha pra tentar ver se a gente realmente ia ou não, porque a gente pensou, vamos tentar arranjar uma grana, a gente compra passagem antes do nosso dinheiro.
E a gente conseguiu arranjar uma grana, e quando chegou lá, a gente descobriu que a galera lá, como a gente fez uma campanha e mandou pra eles, e falando que a gente ia, eles juntaram dinheiro lá pra gente. Ai, que bacana. Quando a gente chegou lá, eles chegaram Muito e falaram, bom. então, a gente fez um leilão aqui com algumas coisas e juntou essa grana pra vocês. Que fofos, Vocês que eram queridos. tipo celebridade. O Brasil vem pra cá, né? Então, foi isso. Como é que eles sobreviveram a passada do Foi- Vale das Cobras Meu Deus! e o Rio dos Macacos? Éramos as Maravilhoso. pessoas de mais distante, assim, no evento. Que maneiro. E tinha gente dos Tipo Estados assim, Unidos a palavra e de tal. Douglas Adams chegou no Brasil. Chegou na terra misteriosa. Foi tipo Exato! Eles estão até lendo livros agora. Olha, se Meu Deus! não fosse Douglas Adams, eles nem eram alfabetizados, gente. Talvez não. Talvez não mesmo, gente. Então foi diferente por causa disso, né? A galera falou, nossa, povo do Brasil. A gente Caraca, virou assim. E maneiro. nós éramos uns dos mais novos Olha aí. Que da legal. galera. Era uma galera bem mais velha, uma galera que conheceu o Douglas Adams, a galera que trabalhou isso com é muito ele. louco, É E muito galera foda. que não só isso, mas também, tipo, fã de Douglas Adams e de Dr. Who lá no UK, é tudo mais velho, né? Sim. Porque eles eram jovens quando essas coisas estavam passando. É, né? Sim. eles Então, cresceram com isso. Cresceram com isso, é muito gostoso. A galera né? mais nova era a galera que era filho dos caras que estavam no evento. Que E legal. cresceu com o Que material, maneiro. e cresceu com aquilo, Segunda sabe? geração já, né? É, então. Meu, que máximo. Cresceu com Guia, cresceu com Doctor Who. Então a gente conheceu. Aí a gente conheceu gente tanto de lá quanto da Escócia, dos Estados Unidos. Tinha um indiano Olha, Olha aí. que lá. bacana, Então, gente. assim, foi bem legal, foi bem diferente. E foram 3 dias de evento. E assim, Legal. onde a gente ficou hospedado era o evento, no hotel. Então Aham. era muito mais prático por causa Eles disso. fazem muito Vários evento em hotel. eventos são é. em hotel. É, então é bem É bem legal. E bacana. aí era engraçado, porque tinha um cartaz que era bagulho de massagem, terapia, e tava escrito holístico. Aí eles escreveram detetive no cartaz. Massagista holístico, né? E ficou o evento inteiro no cartaz, tipo, várias coisas holísticas, detetive. Ali. Tipo, eles mesmo Maravilhoso. colocaram. Porque era praticamente a gente do evento que tava no hotel, assim. Muito poucas foda. pessoas de fora. Muito Mas foi bem da hora. E acho que um dos momentos, assim, pra gente foi conhecer a galera que fez a série. Alguns que fizeram parte da série de rádio, Que mais máximo! recente. Fizeram a série de TV. Que máximo! E a irmã Muito do bom. Douglas Adams. Olha aí. Que assim, fofíssima, fofíssima. Sabe aquela pessoa que você quer abraçar e não quer soltar mais? Inclusive, Ai. tem uma entrevista Tem dela no nosso blog. canal, a gente Oh, entrevistou legal. ela. Vamos deixar o link A pra gente vocês verem. bota o link aí pra vocês. Muito fofa. Assim, e ela, quando passava... Quando aí tinha momentos de palestra e tal, que aí o Kevin guarda muito material da série de TV, que ele ajudou a produzir. Então mostra muito, assim, rascunho do Douglas Adams, muito material, foto de bastidor. E aí quando eu começava a mostrar vídeo dele, o olho dela enchia de lágrimas. Assim. Tadinha. Cara, Nossa. é sensacional. Pra gente já era emocionante, a gente não conheceu ele. Lógico, É mesmo. Era muito louco. Que maneiro. Sim, nossa. Então, pra gente foi muito diferente. E ela fala, e ela contando várias coisas, e vários segredos. E Contando... causos, né? Sim, maravilhoso. E aí foi quando ela falou, a gente teve noção da dimensão do guia quando ele morreu. Pois é. Ela né? falou que recebeu e-mail do mundo inteiro. Ela falou, até do Brasil a gente recebeu e-mail do mundo inteiro de gente que tava triste, que ele tinha falecido, que era muito fã. Ela falou, a gente não tinha noção, a gente achava, tipo, ele Então, escreve um eles- livro. Era só o emprego dele, eles trabalhavam Ele escreve ali. uns livros aí, Ele tá escreve tudo uns certo. livros. Que louco isso, cara. Porque aí falou que não tinha essa relação. E aí ela Gente, contou que mágico. que a mãe dele e ela participaram como figurante do filme. Que maneiro. Ai, muito bom. maneiro, que gente. Ela contando de frases. Cara, o Douglas Adams usou tanto Londres e outras cidades e a família dele como referência para os livros. Muito Que bacana. legal. Muita coisa, muita legal. coisa. A frase, eu nunca vou Piada esquecer. interna, né? Total. A frase, assim, a que mais me marcou que ela falou, que eu achei muito legal, que é a frase que o Marvin fala. I know this will all end in tears. Isso tudo vai acabar em lágrimas. A mãe dele falava isso. Nossa, que legal. maneiro. Tipo, ela via que tava um caos acontecendo, que tava acontecendo várias merdas. A mãe dele falava isso. É a variante do Gente. menino se pega no olho, né? Que legal. É verdade, cara. Então ela foi contando várias coisas desse tipo e contando a importância, né, que ele teve da família e tal, do apoio. Ele tinha apoio mesmo a família não tendo noção do quão grande era. Caraca, que maneiro.
Mas todo escritor é meio isso, né? Ele escreve aí. Ele escreve. Sei lá o que ele escreve. O primo dele é As médico, mães não sabem, não. né? Não tem noção. Sei lá, ele devia chegar pra mãe e falar, nossa, escrevi isso. Ela, tá bom, meu filho. Não, mas é que nem a gente. Bonitinho, que bom. A gente consegue falar mó legal com o site, a gente chega pra minha mãe, porra, a gente fez um negócio, a gente fez um evento. A BBC mandou e-mail, não sei o quê. Não, a BBC mandou coisa. Aí a mãe, Que bom, que legal. bom. E aquele seu primo que fez concurso. Não, Beijo, mãe. Minha mãe, ela teve uma noção, assim, do quanto o que a gente estava fazendo com a viagem. Porque também pesou no nosso bolso. Foi tudo muito rápido, assim, de ter que comprar passagem pra Inglaterra e, né, falou, valeu, daqui a pouco tô de volta. Caramba. Ela teve essa noção porque aí ela viu que a gente foi convidado. Tamanho da coisa. Isso é sim, ela sabia que eu escrevia e fazia o podcast e tal, mas ela percebeu assim, olha, vocês estão conhecidinhos quando a gente fez a viagem. Que legal. Então foi legal isso. E assim, a irmã do Douglas Adams falando que a filha dele também só teve mais noção depois que ele faleceu, porque também ela era bem novinha, ela tem 20 e poucos anos, assim. Nossa, ela era muito, bem nova. muito criança. Porque ele morreu jovem, né, cara? Morreu muito jovem. Então assim, ela terminou a faculdade, acho que há pouco tempo, assim. Na época que a gente foi pra lá, fazia pouco tempo que ela tinha terminado a faculdade. E a mulher dele faleceu, acho que em 2015. Alguma coisa assim. Mais recente. Então, assim, ela tá... E foi uma das coisas que eu acho muito legal, que eu li até na biografia, e foi algo que a gente sempre soube da relação dele com o Neil Gaiman. Sim. Isso é indiscutível. A amizade entre eles sempre será foi que é algo por muito isso forte. que eu acho a escrita de um tão confortável quanto a do outro? Deve ser por isso. Eu fico triste que mas eu vou comprar e vou ler, mas eu ainda não li o Não Entre em Pânico, do Neil Gaiman. É o único dessa série de livros assim relacionado a Douglas Adams, é o único que eu não li. E depois que o Douglas Adams morreu, a filha dele fala que o Neil Gaiman foi um pai pra ela. Que bonitinho, Ele sempre participou da vida dela. Então eles eram muito próximos. Sim. Tipo irmãos quase, assim. Sim, uma relação muito, muito próxima. Muito. É aquela coisa de relação de trabalho e assim, Camila, né? aquela amizade de, eu sou seu fã e vamos trocar figurinha e começou a ficar próximo da família. E aí depois que Douglas Adams morreu, tipo, o Neil Gaiman ficou por perto, sabe? E sempre tava lá ajudando e apoiando e tudo mais. Nossa, muito fofo da parte dele, né? Eu sempre vejo o Neil Gaiman vira e mexe e fala do Douglas Adams nas redes sociais. Vira e mexe ele fala, posta foto. Quando é aniversário de morte ele posta foto, ele explica, ele sempre fala, né? Esse ano, acho que foi esse ano passado que ele botou uma foto deles dois, não era? Juntos? Ele sempre bota foto e fala, tipo, você vê que eles eram muito próximos mesmo, assim. Sim. E colega de profissão, né? 2 escritores, 2 criadores de mundos maravilhosos, né? Então dá pra imaginar. Pelo que nunca trabalharam em Dr. Who juntos. Pena, né? Imagina que Nossa, seria lindo. Nossa, ia ser mas se a gente parar pra pensar, é quase como se o Neil Gaiman tivesse pego a tocha do... Foi época diferente só. Tipo assim, ele é um sucessor espiritual dele, eu acho. O Douglas Adams A gente fez... acredita agora, é a realidade. Eu gosto. É a realidade. É a realidade. Eu gosto dessa versão. Não, porque para e pensa, o Douglas Adams fez lá na série clássica e o Gaiman tá fazendo a moderna. O Gaiman fez a moderna, Isso, cara. com certeza. Você Eu imaginou acho. que a gente tem o Gaiman como editor de roteiro? Ou showrunner? Olha, Se eu não ia ter um é treco o sonho agora... de todos nós, né? Não, ele não quer fazer um Será troço que desse. ele ia mas agora conseguir ele fazer tá- uma série por ano? Ele conseguiria. Mas ele tá escrever... fazendo as dele, né, agora. Guromens, né? Agora é Guromens. É verdade. Com Tenet, gente. Semana que Verdade. vem. Yes! Tá Pode, chegando, cara, chegando. demorou uns 4 anos pra passar esse mês. Pra começar esse negócio. Porque, não, é real. Parece que faz uns 3 anos que tô Todo final anunciando de já. semana eu perguntava pra Thaís. Aí, que dia estreia mesmo? Eu esqueci. E eu sempre assim, Chega dezembro, 31 mas de não chega maio, 31 de maio. E tipo, caramba, não chega nunca. Mas Acho que eles agosto anunciaram. desse ano. Eu acho que eles anunciaram muito antes, né? Sim. E aí agora a gente tá Então, assim, vai! Quando anunciou a produção, eu já fiquei pirando assim. Eu falei, Eu caraca, também. vai ter. Aí quando anunciou o David Tennant, eu meu Deus, me segura! Meu Deus do céu! Meu coração não aguenta. A gente tá falando isso agora e me veio um estalo na cabeça. A gente tá falando muito de, tinha que ter a série do Guia, e aí primeiro vem a Netflix na cabeça por conta muito do Dirk Gently, mas eu acho que é uma série que funcionaria melhor na Amazon Prime. Seria lindo. Porque a né? gente vê que tem o Deuses Americanos na Amazon Sim. Prime, agora o Guromens na Amazon Prime. Uma coisa bem fantasiosa combina com a Amazon. Ia E ser muito Gaiman, maneiro. né?
Gaiman que tá envolvido aí com ele podia já fazer o lobbyzinho ali. Olha, coisa de áudio vende tudo na Amazon, então eu acho muito mais prático. Pois é. E eu aceitaria ser contratado por qualquer uma, então eu acho que super funciona. Inclusive, o seu portfólio holístico tá onde? Tá lá. Seu portfólio holístico, gente. Vocês achariam legal o Gaiman ser o showrunner da série do Guia? Nossa, Não tem outra pessoa, né? Melhor pra isso. Ele Não, agradecer tem- todos os dias. Tem o Ian Colfer. Tem o Ian Colfer. A galera odeia o livro, não ia dar certo. Então, Não, tinha que ser tem alguém. dois caras que sempre fazem as coisas do Douglas Adams. É o Ian Colfer, qual é o outro? James Goss, né? O James Goss, ele adaptou. Teve um do Gareth Roberts também, né? Podia fazer tipo... Que eles também podiam- é muito bom, eu Cara, gosto do Gareth. eles podiam juntar o Ian Colfer, o Gareth Roberts, o outro que eu falei agora com o seu nome, James Goss. o James Goss e o Neil Gaiman e fazer tipo o filho do David Agnew. Saca? Isso! Isso ia Sei ser lá, foda. o Douglas O Agnew. Douglas Agnew, uma parada assim. Ó, Acho justo. já Vocês é ouviram aqui realidade. primeiro. BBC contrata a gente. Surgiu uma ideia por aí, você já sabe de onde saiu. Exatamente. Apareceu Douglas Agnew e a gente já sabe quem é. Sensacional. Quando vocês foram lá pra Inglaterra, vocês já eram fãs de Doctor Who? Já conheciam Doctor Who? Já. E tinha gente de Doctor Who nessa convenção ou era mais puxado pro guia mesmo? Era mais pro Guia, mas assim, o Liam, que é o filho do Kevin, ele é muito fã de Doctor Who. Como A que gente nem eu comentei, entende. ele cresceu no meio dos Daleks. Que maneiro. Então ele é muito fã muito mais de Doctor Who do que do Guia. Ai, que ele ah. até brinca, que ele fala que não aguentava mais o pai dele falando do Guia o tempo inteiro e de Douglas Adams. Que dó. Mas ele gosta muito, ele até sempre mostra assim coisa, né, da casa dele e tal, e ele trabalhou em algumas coisas de edição de vídeo, tudo. Sherlock ele trabalhou também, que ele legal. foi até ele que levou a gente na rua onde fazem as gravações externas de Sherlock. Que maneiro. bacana, gente. Então ele tava assim aparecia com uma camiseta, alguma coisa. Aí tinha algumas coisas relacionadas a Doctor Who da série clássica, mas o foco era mais Douglas Adams mesmo, aí Maneiro. mostrava bastidores. Como nesses últimos anos, por mais que não lance nada relativamente novo, nos últimos anos eles lançaram série de rádio. Mas agora pode foi ser. recente? Ano passado. Olha, que legal. Que até, detalhe também muito importante, foi o último trabalho do Stephen Hawking. Ele fez a voz do Guia, ele fez a voz do computador, né, na série de rádio, porque eles fizeram uma versão do E Tem Outra Coisa, que é o livro do Ian Colfer. Que bacana. Que aí eles fizeram que era uma comemoração dos 40 anos da série de rádio, e aí eles lançaram essa série e foi o último trabalho de Stephen Hawking. Gente, Cara, que maneiro. Que logo, bonitinho. acho que um pouco antes de lançar, logo depois que lançou, o Stephen Hawking faleceu. Caramba. Gente, É é muito muito incrível legal. porque são várias pessoas que eu admiro absurdamente e Isso, todas envolvidas de alguma forma. É só nome grande aqui, né? É só uns nomes que você fala, caraca, esses caras estavam todos envolvidos na mesma coisa que é muito legal. Que maneiro. Sabe? Que maneiro. É muito foda isso, gente. Vai, vamos fazer uma pergunta assim. Se hoje fizessem uma nova adaptação, Jesus. Quem seria... quem seria o Arthur Dent pra vocês? Perfeito. Não vale usar o Martinho Não, Homem Livre. porque ele já foi. Mas não pode Alguém ser o novo. original, porque o original... Quem é o Não, original? não pode ser quem já fez. Pode ser o original. Eu Ah, esqueci o nome pode? dele Mas é que o agora. Arthur Dent tem uns 40 e poucos anos, né? Tem que ser ele é alguém muito velho. mais É ou que, menos cara, ele nessa foi... época. Então, mas foi... Se eu não me engano, o que fez o ano passado foi o original. Ah, é? Eles pegaram alguns do elenco original, eles conseguiram trazer. É que Só a voz é mais fácil, né? a trilha original já faleceu, se eu não me engano, faz uns anos, mas boa parte do elenco original foi assim. Olha aí. Eles pegaram. Porque Mas é que se nem fosse falou, é fazer a algo voz. totalmente novo, tipo versão... Nossa, pra rádio é Ultimate. difícil, porque a gente não Ultimate. tem... Não, tem... pega Não, TV. Não, sério. não. A Amazon Prime sério. ouviu Quem esse seria podcast. o seu cast do sonho? Jesus! É que aqui é assim, a gente joga pro cérebro funcionar pra oxigenar, cara. Caraca. Os ouvintes vão me odiar, mas é só o que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá. Eu ia querer que fosse alguém novo. Tipo um molecão? ator novo. Ah, tá. Um ator que não é famoso. Sim. Ah, nesse Tipo sentido. Dr. Who. Ok, ok. Que- Tipo Dr. Who. geralmente que pega pega alguém que pessoas- não é muito conhecido Entendi. e Tá. bota lá. Eu faz. gosto. Porque, Funcionaria. pelo menos pra mim, Até isso ajuda porque- muito na imersão. Todo mundo fez Doctor Who, Harry Potter, Game of Thrones, foi todo o mesmo elenco ali. Todas as mesmas pessoas. Real. Mas realmente isso que você falou, pá, faz sentido. Tipo, ser um ator que ninguém conhece te ajuda a ficar imerso na ideia de que Sim. aquela pessoa não existe, que ela é tipo um ser mágico da série. Exatamente. Você não...
Tipo, você não tem como caçar o histórico do cara que é o primeiro trabalho, sabe? Cara, eu assisti o Vingadores e era Karen Gillan o filme inteiro. Eu também não consegui desassociar muito, não. Eu confesso que foi Cara, e ela tá pintada de azul, exato. Exatamente. Mas aí tem o paradoxo dela com ela mesma, aí eu lembro da Amélia com a Amy, aí, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu vou totalmente na contramão do que você falou. Olha aí. Até gosto Você desse. tem o elenco dos sonhos? Não, eu tenho o Arthur Dent dos sonhos. O Dream Team. O guia. Não, mas aí as pessoas vão me acusar de viúva do Tennant. Ah, não. O Tennant já tá fazendo Mas já depende o... do Tá personagem. fazendo mas já o capiroto já. Mas já Não. pensou o Tennant de Arthur Dent? Não. Nada a ver. Quero. Não, nada a quero. Peraí, deixa eu pensar. O Fred não gostou muito Não, dessa porque ideia. o Tennant já tem 47 mil trabalhos por minuto. Ele tá fazendo Ele Tio faz Patinhas, coisa pra caramba. o Tio Gol Patinhas, Homens, Tio Patinhas. tá fazendo Doctor Who na Big Jessica Finish, Jones. tá fazendo... Também. Ele cria filho, ele leva... 4. Cara, não. Ele faz filho. Ele faz filho. Faz, vai. Isso é assustador. É verdade. Não, agora parou um Também, pouquinho. né? É que ele tá gravando do Gol Homens. Daqui Eu a acho- pouco vem mais um. Eu não sei se é porque é a visão também de Doctor Who e de alienígena, mas acho que o Tennant combinaria com o Ford. Eu pensei nisso. Ah, Mas eu acho que é a visão de ter ele como Pode aquele, ser. aquele alienígena Agitado. agitado, O cara e tal. É verdade. Combinaria né? com o Ford. Seria o outro, eu o não outro consigo- lado, né? Sim. Eu não consigo pensar num Arthur Dent. Eu consigo pensar numa Trillian. O Mas ela engraçado meio- ela tá- que cada trilha é diferente. Sim. Tipo, a do livro, claro, tirando a série de rádio, né? De série de rádio você não tem imagem, é só a voz. Mas a descrição do livro é diferente do que vê na série de TV e é diferente do que tem no filme. Sim. A da série de TV é uma loira, o cabelo quase branco, velho. Tem nada a ver. É então. porque era o nada, arquétipo nada do a mulherão ver. da época, né? Sim, e a Bond do Girl, livro, quase. só que assim, a do livro em inglês, porque no português não chegaram a adaptar bem isso. Mas acho que a do livro chegava mais perto ao meu tom de pele. Eu sou Nossa, morena. Nada a sim. ver, então Ok. super diferentes uma da É, outra. então assim, realmente foi um... Ah, já sei. Não, Eu já sei tem quem o tem que ser. martelo. A Jamila Jamila. Esqueça Amo Jamila. Jamil. Estamos É aqui isso. fundando um fã-clube. Amo o som Jamila. Jamil pra Brilhant, cara. Maravilhosa, Com eu certeza. gosto muito. Eu ia gostar muito se tivesse uma nova série assim. Eu acho A que ia gente ser queria bacana muito, cara. demais. Não sei se um dia pode acontecer, a gente nunca sabe, né? Porque, sei lá, Talvez daqui a uns anos. Vamos ter série Senhor dos Anéis aí. Já tá rolando É, as filmagens então, e nunca tudo, se né? sabe. Nunca se sabe. Lançar e o Senhor dos Anéis é antigo pra caramba, então assim. Pois é. Eu acho que talvez daqui a alguns anos... Eu acho que de tempos em tempos tem que haver uma nova adaptação. Sim. Sim. Pra Para refrescar novos na mente. públicos, né? Para Exato. público que tá chegando agora e às vezes não tem acesso às coisas que são mais antigas, né? Sim. E até coisa de rádio que é mais difícil ainda de encontrar ou de aproveitar, ou tem gente que não consegue ouvir o áudio. Eu, por exemplo, tenho um problema, né, com audiodrama. É. Uma falta de concentração aí que às vezes se tem um produto audiovisual é melhor pra galera aproveitar mais, Eu super entendo. né? Nossa, demais. Gente, adaptação eu de gosto TV muito e da série de filme. rádio. É algo que eu não tenho tanto costume de ouvir audiodrama, mas a série do Guia é um negócio muito É bem Eu tenho, feito. é porque eu sou, É BBC, muito, eu sou né? muito fã de áudios em geral. É, não, Tipo, você eu consumo curte muito podcast, eu muito. consumo muito audiodrama, porque É. é o tipo de coisa que eu consigo fazer sem ficar preso. Tipo, eu não preciso ficar olhando pra uma tela. Ou eu posso meter o celular no bolso e fazer andando. outras coisas, né? E não vamos nos esquecer da mídia original, que são os livros, né? Porque acho que é a prosa do Douglas Adams que é tchan. a cerejinha. Fala aí Eu que queria você fala. aproveitar esse momento e lembrar a galera de que existe o quadrinho do Olha lá! Douglas Adams. Ah! Foi feito Olha, pela Gosto. DC. olha aí que maneiro. É que Ô, louco. é mais antigo, não é? É É que a DC um antigamente pouco ela antigo. licenciava tudo. Conan, tudo. E aí eu lembrei disso porque vocês estavam falando das versões da Trillian e eu lembrei que no quadrinho ela é morena e tal. Mas são 4 volumes e compreende 4 volumes, eu acho que cada uma com 3 quadrinhos. É bem legal. Que É bem bacana, da cara, eu hora não sabia disso. quadrinho. A gente tinha falado aí dos quadrinhos do Dirk Gently, são super bacanas, da IDW, você consegue comprar pela Amazon, por um monte de coisa Muito digital. legal, Mas eu não muito sabia, legal. olha, que maneiro, tem realmente um quadrinho de guia do mochileiro, eu não sabia. Então se vocês aí estão na guerra Marvel versus DC, Eu acho tem um que é uma motivo boa aí pra escolha gostar da aí, DC. Essa guerra não existe. Tem que amar todas igual. Eu também acho. Né? Que eu ia perguntar, eu ia jogar mais alguma coisa. Ah, sim. A gente tá falando aí sobre... A gente tá falando sobre, né, coisas que a gente queria ver, porque a memória do Douglas Adams precisa ficar viva e tudo mais. E aí eu jogo
mais para os nossos convidados, né? Porque a nossa opinião a galera já sabe, que a gente sempre comenta nos podcasts, mas sobre o legado do Douglas Adams. Assim, tipo, a gente tem, por exemplo, se a gente pegasse aí há 15 anos atrás, que não é tanto tempo, todo mundo aqui já era adolescente / adulto funcional. Foi mais ou menos quando eu comecei a ler o guia, inclusive. Por exemplo, não tinha Game of Thrones, por exemplo. Game of Thrones foi uma parada que estourou não tem tanto tempo assim. Porque, tudo bem, você pode até justificar que os livros são mais antigos e tal, mas é uma coisa que pegou um boom de uns das anos... nerdices é a mais recente. É uma das mais recentes, né? A gente teve o Douglas Adams e em que ele influenciou essa galera nova que tá surgindo? Tipo, tem... É que igual o Douglas Adams nunca vai ter. Mas tem alguma coisa que, tipo, claramente hoje em dia vocês sentem o legado dele, tipo... Isso aqui claramente é a influência de Douglas Adams. Eu sei que eu vou estar sendo, né, O puxando diabo. a sardinha. Não, puxando sardinha, mas aqui o Rick Mori é muito Douglas Adams. Sim, é maravilhoso. E o criador falou que se inspirou, que foi uma das inspirações, né? Porque ficção científica, a maioria deixa claro que Futurama mesmo tem um episódio que tem várias referências do guia. Tudo que tiver assim... 42 tá em tudo quanto é lugar, Sim. né? A gente teve... foi em Lost, tinha 42, e eu lembro que na época eu já tinha lido o guia, e quando eu vi, tipo, não sei o que, não é 42, 42, né? E ninguém sacava, tipo, por que 42? Maluco, mas se não Gente, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia Hoje em dia é mais fácil de achar pessoas que entendem. Agora, uns anos atrás, era mais bem difícil. Eu já aviso pra galera que muita gente pergunta pra gente, 42 que aparece na animação do Homem-Aranha não tem nada a ver com o guia. Eles deixaram claro. Eu não lembro qual é, mas tem uma animação, se não me engano, é no quadrinho. Ultimate Homem-Aranha? Não, esse... Ou é do quadrinho ou é a animação? É do quadrinho. Esse Homem-Aranha... Eu esqueci o nome dele, desculpa, gente. Miles Morales? Isso. Ok. Ele é mordido por uma aranha que é identificada com o número 42. E aparece E não outras tem nada a referências ver? Não. Ele Mentira! deixou claro que é uma homenagem a um jogador de beisebol, eu acho. É um Não, jogador. é Douglas Adams. Eles deixaram claro, porque como rolou aquele boom de referência do guia no Homem-Aranha, eles vieram tipo, ok, eu vou explicar que não é. Então, pra galera que viu e acha que é, eles mesmos falaram que não é. Olha aí, que pena. Infelizmente, essa parte não é responsabilidade, assim. Mas no meu coração é. Exatamente, no meu coração assim, eu acho legal porque todo dia a gente descobre uma referência. Sim. Tipo, todo dia. É muito legal que o pessoal manda, né, Bessa? Manda muita coisa. No Flash teve... que bombou. O que a gente recebeu de mensagem... Esse foi o que a gente mais recebeu, eu acho. Teve muita mensagem, inbox, Twitter, pessoal postando e marcando a gente. Porque não foi só 42, né? Ele fez uma Até mais frase. obrigado pelos peixes. Ele fala. Qual Ai, o nome que dele? bacana. O Flash? Não, o Cisco. O Cisco. Ele mas fala. O Cisco é mó nerdão, gente. Então, Ele e é ele fala maravilhoso. até mais obrigado pelos peixes. Galera printando. E mandando pra gente na cena. Que maneiro. Muito. Adorei. Tem muito, cara. Muito legal. É muito engraçado que a gente chegou a postar depois que a gente recebeu, né? Eu nem tinha visto. E teve gente que mandou pra mim do que a gente postou. Então, Você conhece Obrigado por isso, cara? Eu sou uma fonte ensinando. Não tá Deixa eu te falar, Muito legal. assim... A gente vê muito, né, essas referências de Douglas Adams por aí, sempre. A gente... Muito, cara. Em Doctor Who tem um monte. Pô, em Doctor Who tem óbvio, um né? A monte, gente tem até um gente. episódio que chama 42, que Sim. não tem nada a ver com guia, mas tem é 42. É só pra fazer a referência, assim. Só porque gosta. Muito legal, né, gente? Por isso que a gente fala que até onde parece que não tem referência, a gente fala que tem, porque é o guia e todo mundo Porque gosta. já entrou no inconsciente coletivo da galera também, Sim. sabe? Eu acho que já é uma coisa já tão arraigada na cultura. Isso é uma coisa muito antiga, né? O guia é de quanto tempo atrás? 40 anos. Então... Já tudo que vem depois, cara, até quando a pessoa fala que não é referência, é sim. Porque Assim, fez porque tá no parte inconsciente da coletivo, formação, entendeu? Não vou Faz entrar... muito tempo. Eu não vou entrar no assunto, obviamente, porque é entrar. muito Pode polêmico. Entra aí. Mas eu vou Tamo só... aqui pra isso. Não, eu vou citar porque foi algo que também fez a gente meio que bombar. Foi o que fez a gente receber muita mensagem. As referências políticas. Durante as eleições, o tanto de citação que a gente recebeu e o tanto... Até hoje... Cada notícia que sai, nossa, porque parece esse trecho do guia, porque o guia é muito político, o guia tem muita crítica social. Sim. Então a gente recebe até hoje, desde as eleições, quando começou toda a questão de manifestação, até agora, cara. É engraçado A gente tem que recebido 4 anos atrás, a gente postou uns trechos recortados do guia
E alguns são sobre política. E todo momento político, toda situação um pouco mais crítica ou tensa, a gente vê sendo repostado. Ah, sim. Isso acontece muito com a gente, atual, né? em especial com aquele discurso do Capaldi, né? O discurso anti-guerra. Do Zygon. Acontece uma merda no planeta, ou em especial no Brasil, que acontece bastante, vem alguém fazer essa citação. Alguém fazer referência. Porque isso é muito legal, né? Porque por mais que não seja... Normalmente as pessoas que gostam desse conteúdo, dessa forma de entender a coisa, já têm uma mentalidade que compreende isso. Mas é muito maneiro o reforço que isso faz na ideia. Sim. Aquilo que a gente sempre gosta de falar, né, cara? A gente fala pra Doctor Who, mas se aplica pra Douglas Adams, pra qualquer série ou livro, enfim, que você consuma. Ópera de ficção. Ela tem uma história, ela tem uma linha de continuidade, mas toda a série, quando ela é bem feita, ela tem várias camadas. Porque tá vendo Doctor Who, é sobre o Alien, ele vai no tempo, não sei o quê, mas tem referência política, tem coisa pra fazer você pensar de inclusão social, de muita coisa. Tem muita coisa. Séries e livros e músicas e tudo, e áudios, dramas aí da vida, eles são veículos pra fazer você pensar no que tá acontecendo no mundo real, né, cara? Com certeza. Eu acho que o Douglas Adams ele fazia, sim, essas referências todas a questões políticas e a questões da sociedade comportamentais. Por exemplo, o Marvin, né, cara? Ele é um personagem... É um personagem que a galera que mais psicologicamente falando... mais se identifica. Cara, eu acho isso eu acho isso bizarro. Mas também é foda, porque se você tá passando pela adolescência e não teve uma crise existencial, não passou por um momento triste... Tem alguma coisa errada, você não refletiu sobre a vida, o universo. Mas eu gosto do Marvin também. A gente gosta. Ele é gostável. É um ótimo personagem. Todos, né, cara? A criação de personagem do Douglas Adams é fantástica. É difícil. Eu não tenho um personagem dele que eu não gosto. Eu acho legal. Uma das coisas... eu vou jogar lenha na fogueira, calma aí. Joga! Você gosta da Frenchurch? Você lembra da Frenchurch? É a namoradinha do Arthur Dent no quarto livro. Não vou lembrar. É que o quarto livro é o que a galera menos gosta, porque... Não, o quinto ganha de honra. É o Obrigado pelos Peixes? É o Obrigado pelos Peixes. Até mais Obrigado pelos Peixes. É o que eu mais gosto. Foi o que eu menos gosto. É o que a galera menos gosta. Mas porque é o que menos parece com o todo, eu acho. Mas o quinto a galera fica mais no ódio, porque fica aquela de, porque não parece o guia. E aí já não tem o Marvin, que aí deixa as pessoas mais chateadas ainda. Pois é. Eu também achei o quinto meio fora já. A Frenchurch é a mais, assim, a personagem favorita da galera. É o meu personagem Por mais que a galera não curte tanto o livro, mas eles adoram a personagem. É o ponto de esperança no livro. Porque aí a galera já tá pegando ódio da trilha e começa a gostar dela, entendeu? Entendi. A galera, na verdade, aceitou que não vai rolar. Tá. Ok. E a história deles não é pra triste, chipar assim. eles. Mas aí tem Aí depois aparece a filha dele. Randall. Que aí aparece na série de rádio que lançaram no passado. Tem a Randall, que é muito da hora. Mas eu acho legal uma das coisas... Assim, não criticaram, mas questionavam muito o Douglas Adams porque que não tinha muita personagem mulher. Muito mais homens alienígenas. Questionamento. Ele, na época, virou e falou... Eu, como homem, eu acho que muitos homens... eu não sei escrever pra mulher. Eu não sei escrever uma personagem mulher. Eu não sei como é ser uma mulher pra poder escrever com ela. Então, eu quis ter personagem. Eu quis ter personagens femininas, mas eu não sei como é desenvolver. Mas ao mesmo tempo ele fez personagens muito boas. A trilha apesar de ter problemas, ela é foda. Mas eu acho que só o simples fato dele não ter objetificado essas personagens já foi incrível. Lindo. Já tá no caminho certo, né? Já fez direitinho. Não tem problema, não precisa se preocupar. Tá tudo bem. Isso foi lindo. Porque até a maneira como ele descreve ela no livro não é objetificada. Exato. Ele descreve ela da mesma forma que ele descreve todos os outros personagens. Isso é maravilhoso, isso é muito bacana. Isso é lindo. Você vê? Eu amo que demais. Legal, gente. Uma outra coisa que é como é que é a palavra? Um fenômeno que o Douglas Adams causou pra mim. De coisas... não é referência, né? Mas a coisa que funciona em revés. Tipo, eu via golfinhos de um jeito. Mudou! Depois que eu li o livro, eu fico assim, esses bichos golfinhos filho da puta, né, cara? O golfinho, se ele puder, ele vai te fuder, porque ele sabe demais, cara. Golfinho é mau caráter. O golfinho é o mau caráter do universo, cara. Tadinhos, mas é verdade, cuidado. Cara, aí depois que eu descobri então que o golfinho, ele tem 2 cérebros.
ou sei lá, que meio cérebro dorme, o outro fica acordado. É isso aí. Maluco, ele tava certo, cara. Esse é o mau caráter do universo. Com certeza, isso, sem dúvida. E sempre que eu tô, tipo, em ambiente de trabalho, as coisas assim, que tem alguém, tipo, muito chato ou muito prolixo e que dá sono, essa pessoa automaticamente vira um Vogon na minha cabeça, assim, tipo... sim. Eu imagino ele, Vogon. inclusive, como os Vogons do filme. Sim. Gigantescos. Já dá pra imaginar. Falando O pior que lento. O pior é que da série de TV consegue ser mais feio, cara. Os da série de TV é bem... Então, um dos caras que a gente entrevistou, que também tem no canal, ele foi um Vogon na série de TV. E mó vozeirão. O cara tem mó vozeirão. Eu até falei, você podia ter feito a voz do guia. Você havia feito a voz do narrador, podia ter sido o livro. Porque tem mó vozeirão. E ele ainda falou que queria ter sido o principalzão, mas acabou não dando certo. Ele é o que leva... É o que fala resistir é inútil. Resistance is futile. Que maravilha. Ele que fala e vai levando eles assim embora. O cara é super simpático. Não, quando eu fizer a série animada, eu ligo pra ele. Sim, Pra ele ser um narrador, né? Pra ele fazer o eu guia. quero a voz em inglês aqui, por favor. A gente chama ele. Com certeza, sem Muito maneiro, cara. Mas a visão muda. Porque como tem todas as críticas no livro, a gente começa a ver tudo de forma diferente, começa a julgar e começa a imaginar os personagens do guia ali. Tudo fica Douglas-amizado, né? Adamizado. 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 Muito melhor, inclusive. Sempre, sem verdade. dúvidas, né, Sem gente? dúvida. E é isso, cara. E a gente tá comemorando aí mais um dia da toalha. Eu vou ser bem sincero que eu não lembro qual foi o primeiro dia da toalha que eu comemorei. Vixe, Tem faz bastante tempo. Faz tempo. A gente sempre tira foto com a toalha. Esse é o seu Posta, clássico. né? Posta. Assim. Mas Manda- eu nunca fui na passeata da toalha lá. A marcha da toalha. A marcha da toalha, eu nunca isso, fui. que nem eu falei, eu comecei aí antes mesmo de entrar no blog. Ah. Então, Que aí legal. eu virei fã, eu comecei a seguir, aí entrei no grupo e comecei a fazer amizade com uma galera e comecei a frequentar os eventos. Que maneiro. Mas é isso, cara. A gente tá aí comemorando mais um dia da toalha. Pela primeira vez, finalmente conseguimos trazer esses lindos pra cá pra Convidados gravar com a ilustres, gente. quase tão ilustres quanto o próprio Douglas Adams. A gente trouxe os arautos de Douglas Adams do Brasil. No Brasil. Pra A A gravar gente com a tenta gente. É verdade. representar, né? É que vocês não Isso. estão vendo, mas a gente tá segurando uma bandeira escrito. Na verdade, é uma toalha. Olha só, Bandeira hasteada no mastro. Exatamente, cara. E a gente fica aí, estende o convite pra vocês voltarem sempre quando a gente faz o review da série clássica. Um dia, vai demorar uns anos, talvez. Vai demorar. A gente vai começar a chegar A na gente época vai do chegar Douglas no Adams. Douglas Adams. E aí vocês sabem que vocês vão ter que gravar todos os reviews de episódios do Douglas Adams com a gente. Todo. Eu tô bem, meio só não avisando vejo- vocês. Não vejo problema algum nisso. A gente só tá avisando, porque vocês vão ter que vir. Uma outra coisa também. Esteja que- avisado. Sim. Estejam avisados. Hoje, se você tá ouvindo esse podcast aí no dia do lançamento, você ouviu ele na sexta-feira, dia 24 de maio. Isso. Dia 25 de maio, que é um sábado, vai ter um evento aí sediado pela galera do Obrigado pelos Spaces. Maio, por favor, fale aí Faz pra aí o galera jabá. o que eles têm que fazer. Eles têm 24 horas menos até pra poder... Mas é só pegar a toalha aí, gente. Vamos lá, Exatamente. vamos lá. Fala aí. Bom, às 3 horas estaremos reunidos no vão do MASP, ali na Avenida Paulista. Sim. E de lá, a gente fica lá um tempo e conversa, vai esperando a galera chegar e, né, vai conhecendo o pessoal, porque também sempre vai bastante gente. De lá, a gente vai no Geeks Beer, que é um bar pertíssimo do metrô Sumaré. Legal. Lá vai estar vendendo a cerveja Vaca das Galáxias, que é referência ao guia, que essa cerveja é do Sul. E Olha aí. assim, é muito difícil de vir pra São Paulo essa cerveja. Então Que eles, legal! quando eu comentei com eles e tal, se eles iam vender, eles meio que fizeram questão de fazer o pedido. Que maneiro. E pra vender no dia da Só vão toalha. ter 42 unidades. Tá, assim, eu realmente não sei quantas unidades vão ter. Então 42. é bom ir lá pra conhecer. E o lugar é muito legal também. Ah, bacana. Vai ter vai ter desconto pra quem levar uma toalha, Ó, desconto gente, nas cervejas. Leva a Que maneiro. toalha, todas que Sim. tiver em casa. Se você... Vai vir, vai vir rolando Eles várias. vão te pagar pra beber, né? Promoção não cumulativa. Deixa Lembrando claro. aí que essa promoção, obviamente, ela é válida só se você é maior de idade. Vamos É, deixar isso bem por claro. favor. Crianças não bebam. Bebam só depois que vocês ficarem adultos. E lá vai rolar banda também. Eles estavam informando a gente lá. Muito bom. Aí a gente fica lá até umas 6h30, 7 horas. De lá a gente vai pro Gibi, que é perto do metrô Vila Mariana, que Esse é onde a gente conhece. a gente já faz o Dia da Toalha há uns anos Ano já passado lá. a gente teve lá. Sim. A gente meio que virou tradição fazer lá, então a gente vai terminar a noite lá. Muito bom. E lá vai ter a Dinamite Pangalática, Olá. vai Aguardente ter Jenks. Aguardente Jenks, vai Tem ter um drink chamado Whipping Angel lá, lembra? Sim, sim. Tem vários drinks temáticos. Lá a gente recomenda, é bem legal lá. E vai ter o tradicional do Dia da Toalha, o hot dog com pão azul. Olha que maneiro, Quero. cara. Vocês Hashtag quero. Vocês só vão ter
chance de participar dessa experiência imersiva em Douglas Adams amanhã e provavelmente ano que vem. Então, se você é de São Paulo, se você tá de uma cidade próxima de São Paulo e tem como correr pra cá amanhã, dia 25, pra participar deste evento maravilhoso, faça-o. Só vem. Exatamente. Sim. E pra quem for de outras cidades e quiser mandar evento pra gente, porque assim, eu fiz um post no blog com eventos em outras cidades. A gente vai botar Muito todos os bacana. links aí, gente. Em Santos tem, que eu já participei uma vez no de Santos, porque aí eram dias diferentes, deu pra eu participar lá. Mas vai ter em Santos, vai ter um em Paulista, em Pernambuco. Olha! Tem um no interior de São Paulo, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas assim, eu fui colocando e a galera saiu perguntando, em Curitiba, não sei o que. Eu falei, gente, Legal. eu tento sempre encontrar os eventos e colocar. Em São Paulo mesmo não tem só a gente fazendo evento. Claro. Tem vários outros eventos. Tem o pessoal do Minas Nerds que tá fazendo evento também. Vai ter um evento que é Comic Inc., que é o dia inteiro Flash Tattoo. Então, assim, sempre tem muitos eventos durante o dia. Então, assim, pra quem quiser saber de outros, entra lá no site. E quem souber demais também quiser ajudar a gente, manda pra gente os eventos que a gente tá fazendo. Maravilha. Falando em mandar, eles ainda estão em tempo de mandar o áudio pra participar do podcast? Ou não? Não, já que tá lançando na sexta-feira, a gente precisa editar, então não. Não sei, né, cara? Não quero deixar nenhum porque editor morrendo. pra editar de um dia pra lançar no outro, porque vamos lançar no Ele sábado. perguntou e escorreu uma lágrima. Ó, então olha aí. Assim, fica de olho. O Marvin ali, né? Sim. Então, assim, pra quem tá ouvindo no lançamento, a gente vai lançar o Papo Vogue especial amanhã, dia 25. Olha Você faz aí. um combo, você escuta esse podcast e... Já faz uma maratona, assim. O combão. E eu quero lembrar de um livro que quase ninguém cita. Por Porque favor. poucas pessoas conhecem. É que nem Dark Gently. Muita gente não conhece. Esse menos ainda a galera conhece porque não é ficção. A Bíblia Sagrada. É ficção mais ou menos. É. Mas tem o Last Chance to See, que é um livro que eu amo, mas assim, também não tem aqui. É muito difícil de achar. O que tem aqui, né? O que tem no Brasil? O que chega aqui, na verdade? Suma de letras, Um cadê? abraço. Foi outro livro que o Carlos Eduardo também postava alguns trechos em português no blog. Olha aí. Mas é um livro que o Douglas Adams... Era uma série de rádio que ele produziu junto com Mark Carwadine. Eu acho que eu tô pronunciando certo. Eu nunca tenho certeza. É um cara que... Não é nossa língua natal, na verdade. Então. Porque, assim, em 89 eles lançaram uma série documental sobre animais em extinção. Olha que maneiro. E aí o Douglas Adams Que viajou... específico, né? O Douglas Adams viajou com o Mark para vários lugares onde eles têm trabalhos para salvar esses animais. Meu, Que legal. Por isso legal, que o nome não do sabia. livro é Last Chance to See, porque muitos animais estavam então perto extinção. de extinguir. Pô, E legal, aí, meu. em O 80... Douglas era um dos maiores ativistas na defesa do rinoceronte branco. Olha aí. Eu não fazia ideia. Isso só maneiro. torna ele mais maravilhoso. Sim. Ele é incrível. Até Genial. na viagem, a gente foi na Que viagem fofo. e aí eles pediram pra gente levar alguma coisa daqui, porque eles fizeram um leilão para uma ONG. Que legal. Pra salvar os rinocerontes, porque a gente levou uma cachaça. A gente levou cachaça, a gente Justíssimo. levou livros do guia em português. Legal. E vendeu Fofos. bem, assim, foi Que bem maneiro. legal. Meu, que lindo Que isso. foda. E o Que Last Chance to bacana. See tem a série, né, de rádio. E tem o livro, ele detalha bem. E assim, não é ficção, mas é tão engraçado. A forma dele contar é engraçada. porque é o Eu jeitão. morri de rir, assim. É muito legal ele descrevendo todas as situações que ele passou. É muito bom, sabe? legal. Que Então, maneiro. é um livro muito legal de conhecer, de pesquisar sobre. Aqui eu também só comprei lá fora. Eu aproveitei a viagem e fui em livrarias pra Caçou caçar. já. É. Mas a gente tem alguns trechos no blog pra quem quiser dar uma lida e conhecer. Sim. Mas assim, tudo relacionado a essa coisa do ativismo, Douglas Adams apoiava muito, Que legal. participava muito. Maravilhoso. Ele até teve acho que legal. uma passeata que fizeram, né, para ajudar os rinocerontes. Ele foi fantasiado de rinoceronte. Sim. Cara, Que tem fofo. foto disso? Tem. Ele fez tipo uma Essa vai trilha. ser a capa A desse gente, podcast. mano, ele vestido de rinoceronte é maravilhoso, Que assim. fofinho. Que É maneiro. muito legal. Então, a gente legal. manda foto. Que maneiro Ai, isso, cara. gente. E vou mandar um link pra vocês que é de músicas relacionadas. Porque tem músicas que ele gostava, que ele era muito fã, bandas, Beatles, ele era louco, assim, Como apaixonado. bom britânico. Ele tocou com Pink Floyd.
Ele tocou guitarra. Ai, meu coração. Lembra aquele negócio? Pessoas incríveis, todas envolvidas de alguma forma? Ele era o imã das pessoas incríveis. David Gilmour, best friend, sabe? BFF, de frequentar a casa. Ele tinha uma guitarra pro David Gilmour tocar com ele, em casa. Nossa, que foda. Agora eu tô tendo um mini ataque cardíaco nos dois corações. E tem muita música que eu fui caçando e pesquisando e conhecendo que é referência. Só que assim, de bandas totalmente diferentes. Tem Coldplay, Radiohead, All Time Low, NoFX. Radiohead é óbvio. Sim, o Radiohead é o mais conhecido, mas tem música assim, tem banda que lançou música no começo desse ano, que é referência do Guia. Maravilhoso. Aí tem uma música que eu gosto muito, Quero ouvir essa playlist já. Que o Dropkick Murphys regravou, que é uma música muito antiga irlandesa, que é o You Never Walk Alone, tem no Guia. No primeiro livro. Olha, que legal. Que maneiro. Que é o momento quando ele chega em Magateia que o computador tá falando. Em português meio que se perdeu, assim, a tradução. Você reconhece melhor lendo em inglês. Por isso. Ele tá cantando a música. Que legal. Antes, tipo, quando os mísseis estão vindo, assim, atingir a nave. Então, assim, eu fiz uma playlist com músicas com referência. Vai estar tudo linkado aqui no post. Tudo assim. Tá todos os links aí, gente. Sim, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá um pulo lá no site e vê, porque vale a pena. Aí depois você vai voltar pro Spotify de novo, porque provavelmente essa playlist é de lá. Sim. Né? É verdade. Já Sim, coloca na cara. lista. E é isso, acho que... Gente, que legal. Se a gente puder, que a gente ficava falando mais horas e horas, 42 horas. Papo. Sobre Douglas Adams, porque é um cara que vale a gente fazer até revisitas a esse papo de bar aqui. Com certeza. Quem sabe no próximo Dia da Toalha, a gente não repete a dose aí e faz uma nova edição com vocês dois e chama o resto do pessoal do site pra gente fazer, né, pra continuar esse papo, que eu acho que vale a pena, né, cara? Vale muito a pena. É que a gente tem que fazer o crossover. Sim, tem que fazer o clube britânico. Exatamente. Monty Python, James Bond, tem que fazer. Todos. Aí a gente manda pra Betinha ouvir, né? Mas, olha, antes de Betinha ouvir, eu acho que vale todos vocês ouvirem, né? A galera, o Jusão, o pessoal do Andatolo, eles podem estar assistindo aqui também, então fica aí a puxada de orelha quem tem que fazer isso acontecer, mas até isso acontecer, você tem 2 podcasts aí pra ajudar você a passar o tempo e ajudar você a expandir seu cérebro, falando de coisas muito bacanas, que é Dr. Who, aqui com a gente, do WRCast, e o Papo Vogon, lá do Obrigado pelo Space. Então, Mai, lembre pra galera onde eles acham vocês pelas internets. Estão por aí, estão pela rede. Sim. O site é obrigadopelospeixes.com. O Papo Vogon vocês acham nos agregadores, também estamos no Spotify. E no Papo Vogon tem 2 podcasts no mesmo feed, que é o Papo Vogon e o Inquisição Pangalática, que eu faço junto com o Thiago do Andartolo, que é um podcast de listas e a gente fala sobre várias coisas diferentes. É o off-topic de vocês. Exato, o nosso off-topic, assim, que a gente resolveu fazer o crossover e deu certo e a gente continuou. Arrasou. Então, qualquer agregador de podcast você acha a gente, no Spotify você acha a gente, e redes sociais é o @OBGPelosPeixes, tanto o Twitter quanto o Instagram, o Facebook, Obrigado Pelos Peixes, e pra quem quiser entrar no grupo do Facebook, porque na época que ele foi feito ficou fechado, aí entrou 5.000 pessoas, ele continuou fechado e não dá pra abrir mais. Não dá pra editar depois disso. Não dá pra editar o grupo, mas pode procurar lá, Guia do Mochileiro das Galáxias OPP. Isso. Tá escrito. Okay. E lá tem a série de TV, que a gente teve que colocar lá os vídeos. Então os vídeos todos estão lá no grupo. O quê? Eu não sei o que você tá falando. O quê? Porque eu não sei. O Facebook não bane a gente, então a gente não. A gente não tá ganhando dinheiro, então tá tudo exatamente. bem. Se é pra espalhar a palavra, tá valendo. Mas a gente, o pessoal se conhece lá e já teve treta maravilhosa lá no grupo. Como todo grupo. Sempre tem. Com todo É que não é um grupo de verdade enquanto intrínseco do ser humano. A treta. Mas foi legal, porque a gente divulga tudo lá do blog, e o pessoal posta bastante referência lá. Principalmente essas de série, assim, que a gente acaba não vendo, o pessoal assiste e quer mostrar pra todo mundo, assim. Muito bom. Maravilha. E se você que tá ouvindo a gente aí quiser mandar o seu parecer em relação ao Douglas Adams, você que é uma pessoa que às vezes conheceu o Douglas Adams por conta do Dr. Who, ou conheceu o Dr. Who por conta do Douglas Adams, ou nem conhece o Douglas Adams e depois de ouvir esse bate-papo maravilhoso aqui, ficou interessado em procurar a vida e obra dessa divindade que andou sobre a Terra aí do mundo nerd, pra qual e-mail eles mandam esse parecer deles, Thaís? podcast@drwhobrasil.com.br. E depois de seguir ali o pessoal do Obrigado Pelos Peixes, caso você não siga a gente nas redes sociais, porque eu acho muito difícil, mas como a gente tá ganhando aí ouvinte no Spotify de graça, sem estar divulgando, sem tá fazendo nada, você segue a gente tanto no Facebook, quanto no Instagram,
quanto no Pássaro Pangalático Holístico ali, que é o nosso Twitter, procurando por qual user, Thaís? Dr. Who Brasil, tudo junto. Exato, você tá ali no Facebook Dr. Who Brasil, no Instagram Dr. Who Brasil, inclusive siga lá pra gente bater os 10 mil, que a gente tá muito perto, eu tô sempre querendo, sempre tô lembrando disso. E no Twitter, porque é aquela rede social que a gente sempre troca ideia com vocês aí. Lembrando que se você não é assinante nosso aí, em qualquer feed, vá lá, assine, porque quando o podcast sai, ele chega quentinho pra você, tanto no RSS, quanto no iTunes, quanto no Spotify. De lá você compartilha e leva a palavra aí de Douglas Adams para o universo e tudo mais. E tudo mais. Ok? Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, amei o convite. Sim. Foi muito divertido. Vamos fazer isso de novo. Sim, por favor. É sempre bom fazer. Pá, também. Imagina, eu que tô todo bobo aqui de ser chamado de especialista. Obrigado por estarem aqui com a gente, comemorando mais esse dia da toalha, mais esse dia de lembrança aí ao Douglas Adams. Terça-feira a gente se vê de novo com mais um review dessa vez da série clássica, que a gente não teve essa semana. É verdade. Semana que vem vai ter 2, pra compensar, pra gente poder chegar mais próximo aí dos episódios do Douglas Adams. É verdade. Terça-feira estamos de volta aí com mais um da BRCast. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.